Seja bem-vindo, Liberto, seja bem-vinda, Liberta, a mais um Liberto Cast. Hoje a gente vai trocar ideia sobre um assunto de fundamental importância na tua vida, que é liberdade financeira. Eu tô trazendo aqui um cara, uma pessoa que eu confio muito esse tema, e hoje a gente quer falar de liberdade financeira não só na questão de gerir e gerar uma receita, mas também em como se proteger de forma legal de alguns artifícios que o Estado produz para poder ter mais controle sobre o seu dinheiro. A gente viu agora, por exemplo, a questão do Pix rolando, todo mundo aí tá ciente da questão, e foi por isso que eu convidei esse grande amigo, grande profissional da área, para poder abrir um pouco a nossa mente a respeito de estratégias que a gente possa proteger mais o nosso patrimônio, tirar um pouco do estado do nosso dinheiro, gerar um pouco mais de liberdade financeira, que também faz parte do Liberto Cash. Então aqui comigo, meu grande amigo Thiago Santos. Meu irmão, que prazer. Obrigado cara. Pelo convite, prazerzão estar aqui. Cara, o prazer é meu sempre, porque você é autoridade pra mim de verdade, não sei se você sabe disso, cara. Pô, você conduz não só minha carteira, mas você... Cara, eu tô trazendo o cara que, mano, que conduz, que me auxilia no comando da minha carteira. Não, então eu por fiquei isso muito feliz pelo convite, porque é um tema que chama muito a minha atenção. Maneiras legais de tirar o Estado do seu dinheiro. Isso é perfeito, cara, para o momento que a gente está vivendo. É algo muito ruim. Sim. Você lutar por uma vida inteira, você batalhar por uma vida inteira, e você vê que uma grande fatia disso vai para o Estado, sendo que existem artifícios, como você mesmo já pontuou, artifícios legais aonde você pode estar tributando sim, mas tributando menos. Sim, perfeito. De maneira legal. Aqui a gente até é um tema sensível, porém a gente aqui não está falando de sonegação de impostos, de nada ilegal. Eu estou falando aqui, nós vamos falar aqui, né? É justamente sobre maneiras que você tem de se, entre aspas, se proteger do Estado. Total, vejo exatamente isso. Quando a gente conversou e quando eu te propus o tema, sim, eu vi muito isso, porque desde quando eu conheci, por exemplo, criptomoedas, que vai ser o que a gente vai entrar em algum ponto, né, para falar sobre isso, o principal, quando você me deu a primeira mentoria sobre isso, você falou, cara, sobre liberdade. Liberdade. E aqui, pô, o nome, Liberto, mano, é sobre liberdade isso daqui. Você entende? É liberdade. Eu entendo a liberdade como um dos meus maiores princípios, assim, se não for o maior, sabe? E é dar essa liberdade para as pessoas. Eu vejo que as pessoas no Brasil, cara, têm essa liberdade aprisionada e não enxergam isso. E não veem como podem se proteger, entende? São muito vítimas ali do Estado, realmente. E pouco a pouco o Estado, ele te rouba essa liberdade. Essa liberdade. E se a gente não tiver maneiras como se defender do próprio Estado, daqui a pouco nós estamos reféns sem perceber. E isso não é um movimento que é de um mês para o outro, mas de uma geração para outra. Exatamente. Então, se você lembrar bem, a gente sempre conversa sobre isso, desde a primeira mentoria, nosso primeiro contato, a primeira palavra que eu coloquei no quadro, quando nós fomos estudar a primeira vez, foi liberdade. Exato. Porque quando você chega, quando você toca no ponto, você até já falou sobre criptomoedas, sim, desperta uma ganância nas pessoas, porque o que você vê noticiar muito? Eu vou comprar uma moeda mágica que vai performar 100 vezes a minha carteira. Mas com o passar do tempo, quando você está engatinhando, conhecendo, e quando você vai se aprofundando nesse segmento, na verdade, você vê que a riqueza não está aí. Isso aí. Mas a riqueza das criptomoedas, em especial do Bitcoin, é a liberdade que ele te proporciona. Liberdade geográfica, você pode muito bem, você tem uma transferência de capital muito fácil, de um país para o outro, através de criptomoedas. Eu consigo fazer uma transferência daqui para aí, e é claro que na blockchain, a gente vai falar sobre isso, aquilo é público. Porém, eu não preciso de autorização de ninguém. Sim. Eu tenho que fazer um pagamento para você, eu faço um pagamento para você aqui agora, do meu celular para o seu, e sem autorização de ninguém, sem intermediários. É algo direto, é o famoso P2P. Né? Sim. A gente estudamos sobre isso. Não, eu lembro. Então, é a maneira, ao meu ver, mais eficaz que eu vejo de proteção patrimonial. Sim. Porém, quando a gente fala sobre investimentos, as pessoas, seja classe média ou as pessoas mais simples, têm um hábito de afastar, de refutar aquilo pelo seguinte: investimento é coisa de rico. Cara, totalmente. Isso é assunto de rico. E não é o meu caso e eu acho que ainda não é o seu. Não. Pode ser
que seja um dia, até porque você crescer, isso não tem problema nenhum, não é pecado nenhum. Sim. Agora, as pessoas precisam entender, o brasileiro ele precisa entender que ele tem que ter esse tipo de conhecimento justamente para se proteger, no caso as coisas da maneira que estão hoje, elas venham a piorar. E aí, nós até conversávamos aqui antes de iniciar a gravação sobre 3 maneiras que eu vejo como possíveis da pessoa ela proteger o seu patrimônio. Porém, o meu foco é em criptomoedas porque é onde eu tenho expertise, é onde eu tenho propriedade para falar. Pô, não, faz total sentido, Thiago, o que você está falando, meu amigo. E assim, isso que eu queria enfatizar assim, muito, sabe? Enfatizar, de repente, pô, você que está aí em casa assistindo, sabe, a gente... Isso não é assunto para rico, para milionário. Não é isso. Isso é assunto para você, como você vai ver aí, com R$50, com R$100. A gente está falando de proteção financeira independente de quem você seja, qual classe seja, enfim, não é sobre isso. Eu acho que isso é legal enfatizar, cara. Clóvis, uma pessoa simples, ela tem uma casa, vamos supor ali, 200, 300 mil reais de avaliação. Sim. O cara trabalhou a vida inteira, de repente um industrial, um operário, ele trabalhou a vida inteira e aquele é o patrimônio da vida dele. E aí ele vem a óbito e quer deixar para os seus 2 filhos. Uma situação hipotética. E aí nessa transferência, nesse inventário, e aí nós temos também custos advocatícios, cerca de 30% a 40% são perdidos nessa transferência patrimonial. Que isso, meu irmão. Então, isso não é justo. Não, isso é absurdo. Isso não é justo. Nós temos hoje maneiras, temos dispositivos de evitar que isso ocorra. Por exemplo, existe um dispositivo, nós conversávamos, o holding familiar. É uma coisa que é muito usada já há muitos anos pelas pessoas mais ricas. Sim. O Silvio Santos morreu agora, ele tem um conglomerado de empresas, mas tem ali um holding familiar, onde as suas filhas, onde a sua esposa são acionistas dessa holding. Então, eles detêm o controle e a taxação é muito menor. É uma empresa que ela gerencia outras empresas de um conglomerado familiar. Cara, isso daí foi uma coisa que chamou a atenção, assim, para explicar melhor, assim, para ficar mais palpável, porque de repente alguém de casa deve estar pensando assim, tá, mas como é que isso aplica a mim? Porque eu tenho minha casa aqui, eu tenho um imóvel aqui, eu tenho isso daqui e tal. Assim, você faz um CNPJ, seria isso? Você abre uma empresa para administrar o teu patrimônio. Sim, todo ele. Sim. O que muitas pessoas estão fazendo também? Abrindo empresas no exterior e não tem nada de ilegal nisso. Sim. Esse é um assunto que eu até não gostaria de me aprofundar porque eu não tenho tanta propriedade no assunto. Sim. Porém, o que eu recomendo é a pessoa que tem esse tipo de preocupação, ela pode procurar um profissional da área, um advogado, um tributarista. Por quê? Porque não é uma receita de bolo. Eu não posso ser aqui leviano e chegar e falar que isso se aplica a qualquer carteira, a qualquer patrimônio, a qualquer bolso. Sim. Não. É uma coisa que os ricos usam e já usam há muito tempo. Sim. Porém, a cada ano que passa, vai se tornando mais acessível à classe média. Sim, perfeito. E vem baixando, vamos dizer assim, o custo para que você tenha algo do tipo. Uma segunda opção seria justamente essa questão da teoria das bandeiras. Hoje, muitas pessoas trabalham com o digital, seja produção de conteúdo, home office. Sim. Então, isso te dá uma liberdade geográfica de trabalhar de qualquer parte do mundo. Criptomoedas, produção de conteúdo cripto, por exemplo, ou a pessoa que trabalha fazendo trader, um day trader, por exemplo, ele pode trabalhar de qualquer parte do mundo. Então, nós temos hoje a teoria das bandeiras. O que seria? É uma forma que eu acho que é mais palpável, mais palatar para pessoas talvez aí de classe média. Vamos dizer assim, para o cidadão médio. Por quê? Você tentar a cidadania de um outro país. Eu estava falando com você um pouco antes, não seria a cidadania, mas você consegue tirar hoje a identidade de Palau. Cara, eu fiquei impressionado com isso, cara. Você consegue tirar uma identidade, salvo engano, a última vez que eu olhei, custava $100. Cara. Você entra no site da República de Palau e você manifesta a vontade de ter uma identidade deles, você paga ali uma taxa online e você consegue até enviar pelos correios. Olha isso, cara. Você recebeu uma identidade de Palau, para que serviria? Eu quero proteger o meu patrimônio, eu quero proteger até mesmo que o Estado, que as pessoas saibam tudo aquilo, que não tenham controle sobre aquilo que é o movimento. Pois bem, eu consigo abrir uma conta numa corretora internacional e quando pedir a sua documentação, você apresenta aquela documentação de Palau. Sim, é válida, claro. Você está emitindo um documento oficial para uma república, um país que é uma ilha no Pacífico,
né, que é uma república pequena, porém é um país. Né? Tem ali todas as suas leis e tal, e você consegue, através disso, se proteger, se blindar. E aí eu até trago assim, vamos supor, essa questão do controle agora, isso fica mais palpável porque a gente teve essa questão agora do Pix e toda essa preocupação aí do brasileiro, né? Quando se tornou mais palpável, assim, mais vívido essa possibilidade, né? Enfim, acredito que temporariamente suspensa, mas isso daí eu tenho certeza que já é o projeto mesmo, já tá em andamento, e isso daí é uma questão, eu acredito que de tempo, não sei. Mas a grande questão é que isso daí pode até contestar a minha visão só, tá? A respeito, mas se você tiver uma outra visão, pô, divida aqui comigo, pelo amor de Deus, a gente tá trocando essa ideia. Mas é interessante porque, por exemplo, nesse caso, você de repente não teria que ter esse estado todo justamente olhando o teu dinheiro, quanto entra e quanto sai exatamente no que você ali referindo. Com lupa, olhando cada movimentação que você faz. Você vê que chegou a ser discutido semanas atrás, a pessoa emprestar o cartão de crédito para a esposa ou para os filhos. Pô, teve esse lance, cara. Eu não vi isso. Por quê? Porque, vamos supor, o cidadão ele ganha R$5.000 por mês. E aí ele empresta o cartão para um familiar que de repente está com o nome sujo, fazer uma compra do mês. E aí aquele volume no cartão de crédito entendi, é verdade. ser observado pela Receita. E ele cair na malha fina por conta daquilo. Sabe, isso é desumano. É um pouco absurdo. É desumano, cara. É um pouco absurdo. E aí, quando a gente olha para o nosso país, né, nós tivemos agora os estudos fundamentados em criptomoedas sobre as CBDCs, Central Bank Digital Coin, que seria uma criptomoeda estatal onde o controle dessas moedas estaria na mão do Estado. O Bitcoin não foi criado para isso. O Bitcoin não foi criado para isso. Ele foi justamente para te dar liberdade sobre o seu dinheiro. Eu até recomendo que quem queira pesquise sobre Daniel Fraga, que é um grande brasileiro libertário, né, adepto assim, ao Bitcoin. Ele comprou briga com grandes juízes, com políticos, com a Cidinha Campos. Tem vídeos no YouTube de discussões dele com a Cidinha Campos. Ele já está desaparecido há alguns anos. Caramba, né? Cara. As pessoas acreditam que assim, ele viu que essa queda de braço ia acabar arrebentando pro lado dele. O cara tem família e tudo mais. E ele optou pelo anonimato. Acredita-se que nem no Brasil ele esteja. Ele tinha uma quantidade razoável de bitcoins e hoje deve estar muito bem com isso. Ninguém sabe onde ele está. Sim. E a ideia é justamente te trazer liberdade. Mas aí vai o Estado e cria uma CBDC. Então o Brasil, o nosso Banco Central, já estudando a implementação. E os países que mais estão motivados com a criação desse tipo de moeda é a China, Coreia do Norte e Brasil. Então nós temos referências assim espetaculares. Por quê? Porra. Eu estava conversando com você sobre uma viagem que eu fiz com a minha esposa para Buenos Aires uns anos atrás. Sim. E aí, conversando com uma pessoa que mora lá, a minha esposa perguntou: como é que foi na época da pandemia? Olha, tinham bloqueios policiais a cada quadra e tal. E lá é um pouco diferente daqui, eu percebi ali, pelo menos ali em Buenos Aires, nós fomos no bairro de Palermo, você observa que em cada rua tem o que eles chamam de quioscos, que são mini mercados. Você vê, eu particularmente ouvi poucos mercados grandes, mas eu observei os quioscos. E em cada rua tinha mais ou menos um quiosco e uma quitanda. E aí as barreiras policiais na época da pandemia, você não conseguiria passar de uma rua para outra, a não ser que tivesse um comprovante de residência, explicasse: não, eu moro ali, estou vindo do trabalho, preciso chegar em casa. Ah, tudo bem, pode passar. E a moça explicava pra gente o seguinte: que na época da pandemia, quando você falava: não, eu estou indo ao mercado, não, você vai no quiosco que tem na sua rua, você não pode passar. Cara, isso é loucura imaginar isso, cara. E nós vimos um pouco disso, né? Barreiras policiais que tiveram que ter na época da pandemia e tal. Mas onde eu quero chegar? Você, com uma moeda controlada pelo Estado, quem é programador vai entender isso com facilidade, eu posso pré-programar ela para, naquele período ali, só ser gasta na cidade tal. Então, por exemplo, se eu sou o Thiago, eu moro em Cabo Frio e recebi meu salário, aquelas moedas ali, aquela criptografia, quando vem para minha carteira, quem está no controle, no caso o Estado, ele pode programar para que aquele dinheiro que está na minha carteira só seja gasto em Cabo Frio. Cara, isso é muita loucura mesmo. Você já conseguiu imaginar isso? Ou, por exemplo, eu quero incentivar a economia do Estado. Então, cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, cidadãos fluminenses, vocês só poderão gastar o dinheiro do seu salário nos próximos 3 meses, hein? Se não gastar, acabou a validade. Nossa, meu irmão. Você tem como fazer essa programação através dessas moedas. Então, a gente está vendo o porquê alguns estados, eu vou te falar porque eu estou frisando alguns, se empolgaram tanto, dentre eles o Estado brasileiro. Por sua vez, na semana passada, Donald Trump, novo presidente dos Estados Unidos, ele proibiu, semana passada, sexta-feira, ele proibiu
que haja esse estudo nos Estados Unidos por entender que isso acaba com uma liberdade do seu próprio povo. Totalmente, meu irmão, absurdo. Clóvis, uma frase assim que eu gosto muito é que o melhor governo é aquele que menos governa. Não no sentido de ser omisso, mas no sentido de uma não intervenção, de uma não interferência tão grande na vida dos seus cidadãos. Perfeito, irmão. Então, o que um governo ele precisa prover? Segurança para as fronteiras, segurança pública e segurança jurídica, para que o investidor estrangeiro, quando ele chegue aqui, ele saiba que não vai vir um ditador daqui a alguns anos e falar, não, essa fábrica aqui agora é minha. Cara, totalmente, cara. E é por isso que a gente observa, e aí eu preciso entrar nesse ponto, nós observamos que países capitalistas, onde há uma liberdade maior para o empreendedor, eles florescem muito mais, né, até nos tempos contemporâneos. Sim, cara. Né, pega a Argentina, cara. Você vê o que está acontecendo lá de 1 ano, 2 anos para cá. Pô, loucura. Né? A gente, no advento da Segunda Guerra Mundial, a gente olha para a Europa, a gente observa que a parte que abraçou o socialismo, ou foi abraçada, né, foi imposto o socialismo, você vê como funcionou a economia daquele país durante um tempo, e como funcionam os que estão no socialismo até hoje, e como funciona o lado ocidental. Você pega a própria cidade de Berlim, você pega a Alemanha ocidental, oriental, você vê... não precisa você ser enviesado político para nenhum dos dois lados. É apenas você ter ali um senso de pesquisar. Um senso crítico mínimo. Senso crítico mínimo. Você não precisa ser enviesado para lado nenhum. Sim. Não estou aqui falando de partido político. Não, sim. Eu estou falando de liberdade. E quando nós falamos de socialismo, de comunismo, a gente não consegue ver essa liberdade. O Brasil ele é um país híbrido nesse aspecto. O Brasil, desde os tempos de Getúlio Vargas, ele era muito inclinado para o lado socialista. Nós vemos isso na consolidação das leis trabalhistas, sim, na questão do fundo de garantia, na questão das bolsas. Hoje, nós vemos que as bolsas, claro, são necessárias para pessoas mais vulneráveis. Porém, isso se tornou uma grande fonte, uma grande forma de controle estatal sobre o cidadão. Eu escuto alguns relatos, uma pessoa, um amigo meu que tem fazenda, ele mexe com café, estava falando, Thiago, é difícil conseguir funcionários hoje aqui na minha cidade. Sim, faz total sentido, cara. Porque a pessoa fala, não, porque se eu começar a trabalhar para você, eu perco o Bolsa Família. Pô, cara, isso daí para mim não é só... Porque você trouxe aqui até como uma forma de controle político. Sinceramente, isso para mim é uma forma até legal de você amparar uma compra ali, de você enviesar ali uma compra. Não deixa de ser uma compra de votos. Exato. O meu ponto de vista é esse. Meu também. Uns anos atrás, nós viajamos para Jericoacoara, no Ceará. E aí, ao invés de descermos em Fortaleza, nós optamos na compra da passagem descer numa cidade chamada Cruz. É uma cidade bem de interior e seria ali o aeroporto mais próximo de Jericoacoara. E aí é tudo duna, né? Tem aquela questão de proteção ambiental, então não tem tantas estradas de asfalto, são mais dunas mesmo. Então nós fretamos uma SW4 e aí o motorista foi buscar a gente, porque ele vai pela areia, vai pela duna e tal, e era à noite. E aí eu fui conversando com ele e eu sempre tenho esse aspecto do querer saber como é o social. Isso é nítido. Eles batendo papo ali, eu falei, mas como é que funciona a questão da política aqui? Aí ele ficou meio assim, poxa, mas eu não gosto de falar de política, porque eu não sei quem é que tá no carro. Eu falei, não, rapaz, fique em paz, eu quero saber a sua opinião, o que está acontecendo no estado. E essa questão da água, por exemplo, ele falou, então, tem uma família, que eu não tem por que eu falar, mas um determinado político, que é famoso nacionalmente, eu não vou levar, né, para esse aspecto. A família dele tem 500 carros-pipa aqui no interior do Ceará. E eles conseguem manipular o voto das cidades dessa forma. Que isso? Quando tem uma eleição e cidade tal não votou com o nosso candidato, ela fica 4 anos sem receber pipa d'água. Que absurdo. Mano, isso é loucura. Então a gente observa... Né, isso acontece, sempre aconteceu e na verdade em muitos lugares, não só no Brasil, né? Então você vê que nessa questão tão básica da água, as pessoas conseguem, eu me refiro aos maus políticos, porque também existem os bons, conseguem manipular, comprar votos com algo básico. Imagina com o controle do dinheiro em si. Você está entendendo? Então a gente vê que em países que são governados pela esquerda, vamos falar assim claramente, claramente, cara, existe esse excesso de bolsas como uma forma de manipulação. Total, cara. Faz muito sentido essa observação. Desde a época de Getúlio Vargas, a gente observou que o Brasil já ia pendendo para esse lado, inclusive quando
quando disparou ali, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, houve uma pressão americana, houve uma reunião de Getúlio Vargas com o presidente americano, justamente porque o Brasil precisava se posicionar, porque o Brasil jogava para os dois lados. O Brasil, por exemplo, tem jornais históricos de Getúlio parabenizando o aniversário de Hitler. Na verdade, acho que essa parte vai ter que colocar um pi para não sair no podcast. Pode ser a equipe que vai ver aí. A equipe vai ver, porque Lucão que vai falar depois aí pra Mas mim. lá pro... O bigodinho, né? Então, tem mensagem de jornal, você pode pesquisar. Caraca, meu irmão. Parabenizando o Eu aniversário. já tinha ouvido isso em algum lugar. Sim. Inclusive, eu assisti um documentário esses dias onde mostrava justamente esse jornal. Né? Eu não me lembro o nome do jornal, mas parabenizando o presidente do Brasil, parabeniza a passagem do aniversário do bigodinho. E coisas desse tipo. Então, o Brasil ele tinha uma aproximação muito perigosa com os governos de ditadores. E a forma que há de você controlar uma população é mantendo aquela população na miséria. É você impedindo ela de pensar. Totalmente. É você evitando a abertura de faculdade, de escolas. É você mantendo o povo ali comendo na sua mão. Cara, isso daí é tão importante porque eu falo assim, quando a gente fala de ditadura, a gente tem uma ideia, né? Porque é implementado, né, cara, culturalmente, né, aquele marxismo cultural clássico da gente trazer a ideia da ditadura ali militar, e a gente imagina grades, celas, mas pra mim a ditadura mais eficaz e que é muito mais utilizada hoje, por exemplo, moderna, é a ditadura do pensamento, da mentalidade. Essa ditadura, essa prisão que é gerada para o indivíduo justamente não pensar, e a gente vê isso, não sei tua opinião em relação a essa questão assim, até na formação educacional, pô. Nosso país não forma na escola, por exemplo, pensadores e não tem interesse, na verdade, forma de mão de obra. Na verdade, os governos descobriram que através da pedagogia, eles conseguem, desde as idades mais tenras, implementar as suas ideologias na cabeça das crianças. Né? Então, você vê por esse excesso de bolsas, eu conversei uma vez com um professor, e eu vou trazer isso apenas para reflexão crítica. Sim. Por que nós vemos tantos professores... muitas das vezes doutrinando em sala de aula, né, para determinada ideologia política. Porque muitos desses professores, e eu escutei isso da boca de um professor, porque na minha época as pessoas mais simples, isso aí me relatava, só conseguiam bolsas ou só conseguiam entrar para estudar de maneira gratuita em determinados cursos. Então, quando se formam e vão para a sala de aula, eles levam aquela ideologia, muitos deles, né? Não posso também generalizar, muitos deles levam essa ideologia e implementam em sala de aula. Eu vivi isso. Né? Com certeza. Meu curso de Direito, imagina. Embora eu não exerça, né? Eu sou funcionário público e investidor profissional. Mas em sala de aula eu observava alguns professores, não todos, mas alguns, que já... Poxa, eu tinha professora que entrava em sala de aula com gandola militar e boina. Você tá brincando, mano. Que isso, não tinha que... Então, assim, sem... Tá de sacanagem. Mas, assim, sem citar nomes, sem citar matérias, até porque é orientação do meu advogado. Mas, assim, advogado interior, né? Então, e você via... E havia sempre um debate, e era até rico esse debate em sala de aula, porque... haviam pessoas na sala, inclusive eu, de pensamento contrário ao da professora, e a gente pedia, professora, por gentileza, vamos nos ater à matéria. Pô, cara, que... Deixar essa ideia. Não, mas eu tenho a cátedra acadêmica me permite. Então, tudo bem. Então, a cátedra acadêmica lhe permite, também permite nós debatermos. E aí a matéria não vai ser aplicada. E aí ficava aquela coisa... Mas isso daí foi levado até pelo nosso patrono, hein? Paulo Freire, enfim. Então... É aí que a gente chega. Aí é que a gente entende a dimensão que ele tomou no mundo, pelo motivo... Eu estudei um pouco sobre Paulo Freire e a gente via que na alfabetização, no agreste nordestino... Vamos lá, separando as sílabas. Revolução. Reforma agrária. Pô, mas você tá entendendo? A doutrinação chegou ao nível de atingir crianças de 3, 4 anos. E isso chega a ser uma lavagem cerebral. Exato. Então, por que a gente tá... Poxa, calma aí, eu tô aqui assistindo ao programa do Clóvis, eu queria ouvir falar sobre liberdade financeira, foi a pauta. Sim. Mas a gente precisa passar por isso para entender o porquê a gente falava pouco do CBDC, Central Bank Digital Coin. Os governos, quando tem esse viés de se perpetuar, ou perpetuar um partido, ou perpetuar uma ideologia... Gente, na época de Getúlio Vargas, o Partido Comunista ele agia livremente nas ruas do Rio de Janeiro, que era a capital do país.
Livremente. Tem documentos históricos na República Tcheca, antiga Tchecoslováquia, no Museu da República Tcheca. Eu até tenho desejo de daqui a algum tempo ir em Praga, e eu quero conhecer esse museu, onde está ali claramente relatórios comunistas da KGB falando sobre como estava o ambiente no Rio de Janeiro na década de 40. Que isso, meu irmão. Então eles agiam livremente, e quem de repente já tá falando um monte de besteira, só pesquisar um pouquinho que vai ver que não é. É só deixar... Eu não sabia. Caraca. Pesquisar um pouquinho você vai ver que não é. E tudo isso... Pelo amor de Deus, agora é um ponto muito sensível. Eu não estou aqui defendendo, nem falando a favor nem contra a questão da intervenção militar em 64, que eu sei que é um ponto muito polêmico. Mas tudo isso foi transformando a República numa panela de pressão que veio eclodir em 64. Perfeito. Leitura perfeita. Exato. Eu também porque nós sabemos também que houve a Marcha de Jesus e para a Família, que naquela época reuniu, salvo engano, quase 1 milhão de pessoas nas ruas de São Paulo, pedindo uma intervenção, porque o brasileiro ele estava vendo para onde a República estava se encaminhando. Só que, aí é uma opinião minha, respeito quem discorde, que os militares, uma vez que chegaram no poder e colocaram a casa em ordem, deveriam ter feito o que era previsto, que era devolver ao povo o poder. E aí não foi o que aconteceu, e viram que se perpetuaram ali durante décadas, e aí o poder ele corrompe, assim como o dinheiro. A gente está falando hoje sobre liberdade financeira, mas é importante pontuar também que esse não pode ser o principal na nossa vida. O dinheiro ele é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Ele tem um lugar importantíssimo na nossa vida, mas antes dele existem muitas coisas mais importantes. Para mim, Tiago, primeiro Deus, segundo família, terceiro as outras coisas. Só que se você não tem, por exemplo, as tuas finanças organizadas, você pode vir a começar a ter problemas no teu casamento, problemas de saúde, ter problemas em várias áreas da tua vida. Então, embora não seja o principal, também é um ponto muito relevante da vida. Porque infiltra em tudo. Na verdade, Sim. entra... Não tem como. Não Sim. tem como. A parte financeira, ela entra em todo... Até você entende na saúde mesmo. Quando você conecta? tudo se conecta. Nós viemos falar sobre liberdade financeira, falamos sobre holding, falamos sobre teoria das bandeiras, e agora estávamos falando sobre comunismo e Getúlio Vargas. Sobre educação, sobre mentalidade. Sobre... Tudo se conecta. A sua vida ela se conecta. Não tem como você estar muito bem numa área e estar mal na outra. Cara, exatamente isso, Thiago, que eu tô trazendo cada vez mais para dentro do Liberto, para dentro de tudo que eu tô produzindo, que é essa conexão de tudo. Não tem como a gente falar para um indivíduo ganhar mais dinheiro, gerir melhor o seu dinheiro, sem falar de mentalidade, de educação, de controle, de gestão emocional. Eu não tenho como separar esse indivíduo e aí falar assim, não, beleza, eu quero ganhar mais dinheiro. Cara, primeira coisa... Você está gerindo bem suas emoções? Como é que é a tua saúde intelectual? Vamos dizer assim, vamos chamar de saúde, no caso, saúde intelectual. Espiritual, familiar. Tudo. E aí as pessoas têm essa tendência, e agora parece que, assim, o digital, cara, ele quando é mal utilizado, e na verdade é aquele negócio, o digital é uma mesa cheia de doces e de frutas. No caso, tá ali disponível, só que a maioria das pessoas prefere pegar o quê? É igual criança, doce. A pessoa não... Ali tá disponível a coisa boa e a coisa ruim. E aí é muito, muito fácil, né, a gente ser... corrompido pela tentação de buscar aquilo que é fácil, né, e prazeroso, o indivíduo acaba buscando aquelas fórmulas mágicas que vão te dar um resultado. Não fique rico. Não, mano, não é sobre isso, cara. Acho que até o exemplo que eu dei sobre criptomoedas. Quando você ouve falar em Bitcoin, Exato. As pessoas, de maneira leviana e vulgar, já pensam em ficar rico rápido. É isso. Tá batendo não sei quanto. Então, quando você começa a estudar e começa a se inserir nesse mundo das criptomoedas, você começa a perceber que o principal valor é a liberdade. Totalmente. É a liberdade de eu ter ali o meu Bitcoin num dispositivo físico, e se eu quiser um dia me mudar de país, é colocar aquilo no bolso e ir embora e levar o meu patrimônio comigo. Acabou. Sabe? É aquela segurança de poder ser o meu próprio banco. Porque o que as pessoas às vezes erram muito no aspecto de criptomoedas, deixar as suas criptomoedas numa corretora. Essa semana me ligou um amigo: Thiago, eu estou com valor aqui na corretora, meu sogro também, meu pai, eu queria ver a gente... Eu falei, rapaz, o que esse dinheiro está fazendo em corretora? Você tem que colocar isso numa carteira. Você viu que eu mesmo estava deixando, né? Você já puxei sua orelha também. Você puxou minha orelha, meu irmão. Eu tenho que falar. Porque nós tivemos, não tem talvez 2 anos, a segunda maior corretora de cripto do mundo simplesmente quebrou. Sim. Por quê? Porque tinha uma pessoa, que era o dono, que resolveu num belo dia dar golpe em todo mundo.
Então você pega o seu poder, a sua liberdade e transfere para um terceiro. Quando o mercado cripto, quando o Bitcoin ele foi criado, justamente para acabar com isso. Sabe? É você poder ter o controle da sua vida, você ter a gestão sobre o seu próprio recurso. Totalmente. Quando você deixa o seu dinheiro numa corretora, você está transferindo isso para um terceiro. Não, você tem que tomar essa responsabilidade para si. Eu até brinco, né? Coloca a sua calça de adulto, sua calça de homem e toma essa responsabilidade para si. Cara. Para de terceirizar. Exatamente. Então você é como às vezes tem esse tipo de proposta e eu explico para a pessoa que é inviável, é impossível, que jamais poxa, tem como você gerir a minha carteira para mim? Eu deixo aqui a senha. Não quero. Eu vou te ensinar a fazer. Senta aqui do meu lado, traz o seu. Cara, tivemos você fez comigo. Além da mentoria, nós tivemos uns 3 ou 4 encontros. Foi. Além da mentoria. Tiago, tô precisando organizar minha carteira. Isso. Senta aqui, traz seu computador. Vamos. E sabe o que é interessante? Eu lembrei aqui de uma comparação. E assim, pelo amor de Deus, né, pessoal? Eu espero que tenha maturidade para entender o que eu vou acabar de dizer aqui, porque hoje em dia tudo virou motivo, né, de mimimi, né, meu irmão? Então, lacração. Assim, lacração, né, meu irmão? Cancelamento. Então, pô, vou ser muito sincero. Eu gostei muito quando você chegou para mim, tava eu e meu pai na mentoria. Sim. Você chegou e falou assim, cara, tu bota tua mulher na mão de um cara pra ele administrar? Eu falei, não, pô. Então não bota teu dinheiro, pô. Sério, porque aquilo que é importante pra você, mano, você tá entendendo? Você cuida como a menina dos teus olhos. Exato. Não é querer comparar a mulher ao dinheiro. Não, querer, cada coisa tem a sua importância. Exato. E a sua classificação dentro da nossa vida. Mas assim, aquilo que é importante pra você, como é que você vai terceirizar? Exato. Não, peraí, essa responsabilidade aqui é minha. Então, assim também com as suas finanças. Né? Você luta dia após dia, às vezes para angariar ali um recurso, e eu entendi isso da pior maneira, porque antes de chegar a me profissionalizar como investidor, eu quebrei muita cara, perdi muito dinheiro, justamente porque, não, tem uma empresa aqui que terceiriza, e aí eu tive assim as maiores pancadas, os maiores vieses da minha vida, dinheiro que eu levei um tempo para me recuperar. Sim. Mas eu entendi que o ruim não é o mercado. O ruim é querer terceirizar, assim como terceirizar a culpa. Longe disso, o meu casamento ele é muito abençoado, mas o casamento não deu certo porque a outra pessoa não para de terceirizar a culpa. Perfeito. O casamento também não deu certo porque você agiu. Eu criando polêmica aí com a sua audiência. Não, minha audiência é essa. É pra não deu certo. Eu ouvi isso. Né? Não deu certo. Peraí, no que você errou? Né? O que você poderia ter feito diferente? Quando algo não sai, eu tô acima do peso. Não, mas a culpa é porque eu trabalho à noite, Não, calma aí, eu tô acima do peso porque eu tô comendo pra caramba e tô faltando mais ao treino do que indo. É parar de terceirizar, é tomar pra si a responsabilidade da sua vida. Isso envolve as finanças. É você não deixar a criptomoeda na mão de ninguém. Não, mas abriu uma empresa ali que eu deixo um Bitcoin lá, eles vão me pagando 1% ao dia. Esse dia surgiu uma dessa no mercado. Não sabia. Deixa seu Bitcoin aqui, eu vou te pagar 30% ao mês, 1% ao dia retorna para você. Tá vendo que isso é golpe, pô? Tá vendo que é. Mas a ganância fala mais alto. Então, o valor do Bitcoin, das criptomoedas para mim hoje, é a liberdade que ela me proporciona. E até voltando para a pauta inicial, que era tirando o Estado do seu dinheiro. Perfeito. Seria também tirando o dinheiro do Estado. Porque você passa a gerir o teu próprio recurso. Nós demos exemplo das holds, que eu não me aprofundei justamente porque eu não tenho expertise suficiente, mas... É uma estratégia. É uma estratégia. Uma segunda estratégia também é a teoria das bandeiras, que é o quê? Você conseguir a cidadania, conseguir um passaporte. Muita gente, eu tenho até um amigo que mora na Itália, ele até conseguiu, para algumas pessoas, ensinar o caminho. Né? Você consegue na prefeitura de algumas cidades italianas, desde comprovando algum vínculo, talvez um avô, algum familiar que seja italiano, você conseguir um passaporte, através disso, outros documentos. Hoje nós temos uma facilidade muito grande com o Paraguai e com o Uruguai de você conseguir uma cidadania. Né? No meu caso é um pouco mais complicado porque eu sou funcionário público. Mas para quem não é funcionário público, você conseguir uma cidadania paraguaia é excelente. Uma cidadania uruguaia excelente. E países crypto-friendly, como Malta, por exemplo, onde os Emirados Árabes, onde criptomoeda não é taxado. Pô, olha isso, né? Rapaz, o país que tem uma visão libertária, ele se torna uma potência. Por quê? Porque ele atrai investidores, ele atrai o dinheiro, aquele dinheiro circulando ali dentro, por menor que sejam os impostos ali dos materiais, aquilo gera recurso. Aquilo é uma fonte que não se esgota. Agora, quando nós vemos, por outro lado, um governo socialista, um governo comunista, querendo sobretaxar
a sua própria população, seu próprio povo, justamente para poder arcar com esse excesso de bolsas que mencionávamos há pouco, para poder manter o seu povo num cercadinho, para poder segurar o voto. Cara, isso. Nós vemos que isso leva pro buraco. Um estado Inflação no encharcado céu, absurdamente, um estado gigantesco. taxa de juros lá no espaço, É isso que tá acontecendo. o dinheiro valendo cada vez menos. Como que eu me protejo disso? Eu me lembro que quando, nas últimas eleições presidenciais que o atual presidente ele ganhou, o Bruno Perini, que é um cara que eu acompanho e respeito, ele falava, gente, comprem dólar. Verdade. Você lembra disso? Lembro. Sim. Eu, no ano de 2023, veja, a gente fala sobre finanças, mas eu vou bater nessa tecla de novo. Eu tenho a minha vida financeira organizada, mas eu não sou um cara rico. Sim. A minha vida financeira é organizada, a gente consegue fazer ali 1, 2 viagens no ano, consigo ter algum conforto, eu e minha esposa, morar num bom lugar, enfim. Mas nós não somos milionários, nós somos organizados. Sim. E no ano de 2022 para 2023, poxa, eu fiz bastante hora extra, eu fiz mentorias, lá no meu trabalho eu fiz bastante hora extra e eu falei assim, amor, nosso orçamento é isso aqui, eu ganho isso aqui. Paga os nossos custos? Paga. Então, o que eu ganhar aqui com hora extra, com mentoria, com outras coisas, eu vou comprar dólar. E em todas as correções fortes do Bitcoin, eu vou comprar Bitcoin forte. Cara. E ali entre 2022 para 2023, o Bitcoin chegou a $15 mil. Eu me lembro de uma compra, eu fazendo compra grande de Bitcoin entre 16 e 20 mil dólares. Hoje, o Bitcoin está acima de $100 mil. Chegou a 108 semana passada e está acima de $100 mil. Eu estou te dizendo que há 2 anos atrás eu comprava Bitcoin entre 16 e 20 mil dólares. O meu preço médio ficou em torno de 24 mil dólares. Ou seja, eu multipliquei o patrimônio que eu gerei em um ano em 4 vezes, se a gente considerar só o Bitcoin. E, cara, fora a alta do dólar. Fora a alta do dólar. E quando a pessoa começa a entender, e a pessoa de repente que está em casa, ela pode estar achando que isso é muito complexo, que isso é muito... Cara... Não é, galera. Assim, não é. Tem que ter exige interesse. Algum estudo. Existe. E por isso que eu falo, tem que ter um interesse, tem que parar, tem que ter um estudo. Não é sair comprando, entrando no mercado de orelhada. Não é, porque tem muito cara na internet também que vai falar muita coisa errada, vai falar muita coisa também. Eu observo muito essa questão. Tomem cuidado, porque é aquilo. Clóvis, desculpa até te interromper, mas é para corroborar com o seu pensamento. Sim. Se você tiver com um problema de saúde, você vai procurar um médico, um profissional indicado, alguém de confiança, ou você vai perguntar a alguém na esquina o que você deve tomar para aquele problema ali? Um profissional? Se tiver um processo na justiça, uma ação, você quer abrir uma hold familiar, você vai procurar um advogado renomado, você vai procurar alguém que tem expertise nesse tema, ou você vai conversar com qualquer um? Um profissional? Um profissional. Por que com finanças, com criptomoedas, as pessoas agem diferente? É impressionante isso. Eu vou assistir a um stories, eu vou assistir a um vídeo no YouTube e vou começar aqui, vou pegar aqui o valor de um apartamento que eu vendi e vou comprar de Bitcoin. Exato, cara. Pode até ser que dê certo, que o Bitcoin nesse ponto, ele é tão bom esse ponto. Se você comprar e guardar ali por 4, 5 anos, você vai ver um lucro estratosférico que ele sempre deu desde que foi criado. Porém, por que na hora de investimentos eu vou até puxar sardinha para o meu trabalho, porque você não senta ao lado de um profissional, e como eu fiz com você, sim, e vamos lá, meu amigo, como é que estão as finanças? Porque o trabalho da mentoria foi completo. Primeiro, você ganha quanto? Quanto que você gasta por mês? Lembra disso? Cara, eu lembro disso, cara. E eu lembro que tu me deu um esporro, meu irmão. Tu me deu uma bronca. Tô falando sério, galera. Pô, eu lembro, e foi uma coisa paterna. Meu pai tava do lado. Pô. Sim. Meu pai. Você chegou e falou assim, cara, teu gasto base é isso aqui? Tá errado. Pô, tá errado, cara. Você tá doido, sério. Tipo assim, autorresponsabilidade, cara. Cadê a tua responsabilidade em cima disso? Tu não... Pô, que isso? Tá falando... Assim, você ficou impressionado, porque sou eu e minha esposa. Não temos filhos e tal, não pagamos aluguel, nada. Você olhou e falou, que isso, cara? Mas de onde é que vem isso aqui, cara? Calma aí, não tá fechando. Entendeu, porque você, cara, me apresentou, né, um salário relativamente alto. Sim. E as despesas eram mais altas que o salário. Não pode. Falou assim, eu não fecho, porque aí eu coloco com o cartão, e aí tem o especial, aí eu cubro no outro mês. Loucura. Cara, é assim, até dando um spoiler. O básico do básico do básico de gestão financeira, de educação financeira, é você tentar implementar a regra do 5-4-1. Lembra disso? 50% da tua renda para aquelas coisas, para você tentar manter ali a sua vida, a sua luz, o seu condomínio, a sua água, suas compras do mês. Ali é 40% para você ali ter algum lazer, você poder investir num vestuário, você investir num jantar com a sua esposa, até mesmo não deixa de ser um investimento, mas também em educação dos filhos. E 10%? Esses 10% é justamente para investimentos. Total, se você todo mês
você conseguir criar a educação financeira de reservar 10% dos teus ganhos, né, durante um ano, ainda que você guarde aquilo embaixo do colchão, você criou um 14º salário. Totalmente. 10% por 12 meses, né, do que você ganha, você vai ficar até com mais do que seu 14º salário. Isso sem render nada. Agora você imagina você colocar numa moeda forte. O real é igual o rabo de cavalo, só cresce para baixo. Né? Ele só cresce para baixo. Você vê que com o passar dos anos, rapaz, eu não sou tão novo assim. Eu fiz 42 anos outro dia. Eu vi a implementação do Plano Real. Uma lata de Coca-Cola era menos de R$1. Hoje, dependendo se você for ali na praia, você vai pagar, sei lá, 8, 9 reais uma lata de Coca-Cola. Cara, é doideira. Hoje eu encho o tanque do carro, assim, e eu me lembrei outro dia, quando, pô, a gasolina, cara, era 1 e alguma coisa. Eu lembro do carro do meu pai, tipo assim, ele enchendo assim, pô, meu filho, tá dando não sei tanto. Tipo, é caro. Então, tipo assim, eu fico me lembrando disso. Eu olho hoje e falo assim, meu Deus, cara, onde é que a gente tá, meu irmão? Tipo, e todo mundo tá sentindo o peso disso em casa. Sim. A gente não tá falando não coisa de ET, de extraterrestre, que não, é uma coisa que a gente vive no dia a dia, de valorização do dinheiro. Tu vai hoje no mercado que você encontra, meu irmão. Tu não faz a compra direito, meu irmão. Então, Clóvis... Vai comprar café hoje, pô. Você vê que o café tá caríssimo, tá tudo caríssimo. Tá tudo absurdo. Agora, aonde você consegue ter um maior conforto com isso? Quando você consegue rentabilizar os seus ganhos. Sim. Quando você consegue ter outras fontes de renda. Quando, por exemplo, né, eu já disse, eu sou funcionário público, ali eu tenho um salário. Sim. Porém, se eu fosse ficar só com aquilo dali, a minha vida ela ia ficar muito restrita. Porque a gente não tem aumento sempre. Sim. Né? Mas todo mês as coisas aumentam no mercado. O funcionalismo público, embora eu vejo principalmente no Twitter, né, o X, que é muito criticado. De fato, você ser funcionário... Eu vejo que as pessoas batem muito no funcionalismo e em ser CLT. Sim. Cara, a realidade de cada pessoa é uma. Né? Muitas das vezes, você viu aquilo dali em determinado momento como uma maneira de você avançar. Sim. O funcionalismo público ele tem 2 características grandes. Ele te impede tanto de ser miserável quanto de ser rico. É verdade, cara. Eu sou funcionário público, beleza, você não vai ser miserável. Sim. Você vai ter uma estabilidade mediana. Uhum. Porém, você também não vai ser um milionário, porque você tem um limite. Ainda nos cargos mais altos, beleza, você vai ter um salário bem legal, seja no judiciário, no executivo, nas carreiras policiais, no que for. Mas você também não vai ser um milionário, você tem um teto. Sim. Agora, o empreendedor, não. O cara que empreende, não. O cara que é um investidor, que tem outras fontes de renda, ele não tem limite, ele não tem teto. Isso é interessante dividir aqui também, porque tem gente que confunde empreendedor com empresário. O empresário tem empresa. Empreendedor é justamente aquele que faz empreendimentos. E pode ser investimentos, por exemplo. Pode ser, eu estou empreendendo. Você cura uma dor do teu público. Sim. O que é empreender? É você curar uma dor do mercado. Pô, interessante isso, cara. Pô, interessante. Vou botar até aqui. Assim, coisas simples. Se, por exemplo, eu tenho aqui um bairro residencial que não tem um mercado. Eu vou pegar ali, para começar, vou abrir uma portinha, vou ser asa no Rio, vou trazer o carro cheio de mercadoria e vou curar uma dor daquela população ali. Cara, surreal. Eu estou suprindo uma necessidade daquele bairro. Então isso é você ser empreendedor. E o funcionalismo público, você ter uma carteira assinada, você ser CLT, que é tão criticado em rede social, como se todo mundo fosse empreendedor. Não tem como. Para você ser empreendedor, algumas pessoas vão ter que trabalhar na sua empresa ou no seu empreendimento. Né? Então... as pessoas criticam, porém você tem que ver a realidade de cada um. Eu, particularmente, eu tenho 23 anos de serviço público. E hoje eu consigo rentabilizar o que eu ganho através de investimentos. É nisso daqui que eu foco. Né? Então eu consigo manter a minha casa com aquilo dali, porém eu consigo multiplicar aquilo algumas vezes através de investimentos. Sim. O outro, ele tem carteira assinada, mas ele tem o sonho de ter a própria empresa. Ele está aprendendo enquanto trabalha. Vamos supor aqui um padeiro. O cara tá ali, ele ganha um salário que a gente sabe que não é alto, tá ali fazendo pão durante 5, 6, 8 anos. E enquanto isso, ele conseguiu, apesar de ser um salário talvez baixo, ele conseguiu reservar ali 10, 20% mensal através de educação financeira. Eu sei que é difícil, não estou sendo aqui insensível. Sim. Sei que o cara ganhando ali 2 salários, 3 salários para manter uma família é muito difícil. Sim. E ele conseguiu durante 5 a 10 anos multiplicar um pouco daquele dinheiro através de criptomoedas ou outro tipo de investimento. Beleza. Ele chegou num nível que ele aprendeu enquanto trabalhava e hoje ele está pedindo as contas porque com o fundo de garantia e mais o que ele conseguiu economizar, ele vai abrir a sua própria padaria.
Então todo mundo tem um caminho. Outros já nascem numa família onde já tem empresas, o pai é um grande empresário e começa a trabalhar ali na empresa que é da própria família e vai herdar aquilo através de um holding familiar. Eu não tenho uma receita de bolo, Clóvis. Sim. Cada um tem uma realidade, cada um vem de uma realidade. Então, aonde todas essas realidades convergem, todos precisam ter educação financeira, todos precisam investir. Cara, isso daí é tão... Tá, vamos falar então assim, para dar um exemplo. Meu exemplo. Sou médico, estava trabalhando meus plantões lá, etc. Enfim, tinha um gasto, né, de 100%, às vezes até mais gastos maiores do que aquilo que eu ganhava. É receita básica de bolo, sabe como é que é? E às vezes parece que esse básico é o que falta, justamente. Pô, tu ganha X, cara, exatamente. X sobre 2 para você bancar tuas gastos. 5, 4, 1, cara. Lembrou disso daí? Realmente, muito bom isso daí, essa regra. Então, assim, só que a grande questão é que, por exemplo, isso aqui que eu tô fazendo é um investimento. Claro. É uma jornada dupla. Sim. Por exemplo, quarta-feira agora, né, vai sair na quarta-feira, né? Mas toda quarta eu tô no hospital. Então tô dando plantão. Quinta-feira também tô no hospital. Sexta-feira à noite tô no hospital. Mas segunda eu tô o dia todo na agência. Terça o dia todo na agência. Sexta-feira. E aí entra aquela questão de autorresponsabilidade. Por quê? Eu sou o único que pode fazer isso por mim. Exato. É aquela ideia que eu falo. Cara, torne-se o seu herói. Torne-se o seu herói. Porque se você não assumir isso e não assumir o comando, inclusive a minha grande chamada agora é para que as pessoas assumam o comando da sua vida. Se eu não assumir o comando, o volante desse carro que está em movimento, eu vou ter que terceirizar esse volante. E aí tu vai deixar o quê? Outro conduzir a tua vida? As pessoas vivem como se estivessem adormecidas. Você tem que ser protagonista da sua história. É isso aí. Protagonista da sua história. Você falou a palavra que eu sou fã. Protagonismo. É como você tomar as rédeas dos seus investimentos. Sim. Se der errado, eu que errei. Exato. Agora, o pior é se der errado porque eu dei na mão dos outros. Pô, aí não. Aí não, cara. Aí não desce. Peraí, eu perdi tudo, mas calma aí, eu perdi tudo porque eu me precipitei, eu fui ganancioso, eu fiz tudo ao contrário que o Thiago me ensinou na mentoria. Mas eu fiz. Agora, ruim, é como eu já passei por isso, é você dar o seu dinheiro na mão de uma pessoa e falar assim, cuida dos meus investimentos e perder tudo. Cara. E você falar, caramba. Aí você sabe que a culpa foi tua ali, você falhou ali naquilo ali, você negou uma responsabilidade que é tua. Você tem que ser protagonista da sua história. Exato, cara. É tomar a responsabilidade das coisas para si. Né? Isso é muito importante e em toda e qualquer área. A gente fala muito sobre liberdade, mas você tem que gerar essa liberdade. Quando eu falo de criptomoedas, quando eu falo desse tipo de investimento, é justamente para que você possa ter o controle sobre o teu próprio recurso. Como eu falei há pouco, poxa, você pega ali as economias de uma vida e você vai ali dolarizando. Não tem muito tempo, 1 ano e meio atrás, o dólar custava 4,70. Eu comprei dólar a 4,70, 4,80. Também. Mês passado, salvo engano, chegou a 6,20. 6,22, acho que bateu. Rapaz, só comprando dólar, você já teve um lucro talvez maior aí do que de alguns índices nacionais. Total. E agora pensa você fazendo isso, sob a orientação de um profissional, você comprar ativos que ao longo dos anos têm se provado mais fortes do que um investimento tradicional. Ué, Thiago, não vão longe. Na verdade, eu tô falando aqui, por exemplo, do meu investimento. Eu vou puxar para mim porque torna mais real para quem estiver assistindo. Por exemplo, quando nós montamos sua carteira 2 anos atrás. Exato. A gente averigou aí 2 semanas atrás, sei lá, foi 300% de valorização. 300%. Então, assim, aí eu falo, por exemplo... O que dá 300%? Não tem condição. Tem 1 ano e 2 meses. Foi 1 ano e 2 meses. Resultados passados não são garantia de resultados futuros. Sim. Porém, se você se mantém antenado no mercado, se você se mantém estudando, se você se mantém ali ativo, angariando conhecimento, buscando, inclusive, você buscando convívio, contato com outras pessoas que estejam na mesma vibe. Cara, o ambiente. Eu não tenho muito, Clóvis, a gente conversava sobre isso na minha casa 15 dias atrás, que eu não tenho muito com quem conversar sobre esses assuntos. Então, o que eu fiz? Eu hoje faço parte de uma comunidade paga, sim, que tem pessoas do mundo inteiro que tem esse viés sobre cripto e a gente conversa ali, às vezes até de madrugada. Olha só. Porque no meu dia a dia, no meu contexto, na minha atividade principal, eu não tenho com quem conversar sobre esse assunto. Cara, isso daí. Esse é o bom do digital. Esse é o bom de saber usar. Rapaz, outra coisa, parece que as pessoas estão adormecidas. As pessoas estão vivendo... No automático. Até aquela música, Deixa a Vida Me Levar. Tu ia falar essa música. Eu ia falar.
Boa. As pessoas estão vendo no automático. E igual, talvez não seja do seu tempo, você é um pouco mais novo, é aquele desenho que tinha, vida, céu, será que vai melhorar? Vai trocar o governo? Será que vai... Rapaz, seja protagonista da sua história. Exato, cara. Rapaz, eu tenho falado muito sobre isso, até no que a gente está produzindo no material, que assim, a gente começa a ser protagonista, porque o grande problema que eu vejo é que as pessoas às vezes vivem uma vida fugindo da dor. Com medo do sofrimento. Parece que vive uma vida querendo construir uma redoma e evitando o sofrimento. Só que tem dois tipos de sofrimento. Tem o sofrimento da construção e o sofrimento da ausência de construção. Não tem jeito. A vida vai ter dor. E se prepare para as críticas. Porque, com certeza. Por quê? Porque o afegão médio, o cidadão médio, o homem comum, ele sempre vai invejar e odiar qualquer um que queira ou que esteja se destacando em alguma área. Porque aquilo o obriga a elevar o nível. Porque como pode? Não, peraí, o Clóvis foi criado aqui junto comigo na minha rua. Sim. Poxa, ele tá fazendo lá o programa dele, ele tá avançando, ele tá crescendo. Poxa, tá estudando. Isso incomoda. Sim, aquela questão, né? A linha reta faz com que a linha torta se condene. O medíocre, no aspecto de mediocridade do cidadão médio, o medíocre ele se incomoda com o teu avanço. Então você, de fato, a gente lembra até da história de José. Começou a se destacar demais, os irmãos venderam. Então a gente, assim, trazendo, né? Não sei nem seria esse o contexto, mas você vai incomodar. Vai. Mas problema, paciência, eu não posso ter uma vida ruim ou deixar de realizações. Clóvis, pensar pequeno ou pensar grande dá o mesmo trabalho. Não é que você vai ser um sonhador utópico. Sim. Você, peraí, eu ganho 2 mil por mês, mas eu quero fazer um patrimônio de 5 milhões do nada. Não vai ser isso. Você até pode. Porém, você precisa... Clóvis, eu tenho uma visão, Thiago, eu tenho meus planos de curto, médio e longo prazo. Essa capacidade de planejamento. E muito atrelado, embora a gente saiba que aí aí é um pormenor meu, embora a gente saiba que tudo está sob a autoridade de Deus. Amém. Nós fazemos os planos, mas quem dá o veredito é Deus. Sim. Porém, eu tenho que ter algum plano para avançar. Sim, total. E os meus planos são muito atrelados aos ciclos de criptomoedas. Um ciclo de criptomoeda, um ciclo de Bitcoin, ele leva cerca de 4 anos. Então, eu tenho o meu número mágico na cabeça para fechar esse ano, que é um final de ciclo de alta. Eu tenho o número mágico para o próximo ciclo e eu tenho o meu alvo para daqui a 8 anos. Olha só. Então você precisa... E como é que eu vou fazer para chegar nisso? Peraí, será que eu vou ter que fazer horas extras? Ou será que eu já ganhei e consigo rentabilizar? Será que com as mentorias... Eu tenho planos, eu tenho que ter planos. Tem que ter planos. Eu não posso viver de qualquer maneira. Sabe, as pessoas vivem, e cada um vive a vida da maneira como quer, mas eu sei que o teu público não é assim, e não é assim também que eu vivo. Você tem que ter um plano, inclusive, para emergência. Total. Quando nós falamos, se você lembrar bem da nossa mentoria... Lembro. Nós falamos do 541, que é justamente você ter ali percentuais da tua renda destinado para cada finalidade, e também você ter um caixa de emergência. Sim. Porque um carro, às vezes, pode bater um motor, um cano pode estourar na parede, e você não pode mexer naquele teu investimento enquanto ele está ali rentabilizando, ou pior, às vezes, num momento ruim do mercado, Sim. você tem que vender um ativo na baixa porque um cano furou na parede e você vai precisar fazer uma obra do seu banheiro. Exato. Então você precisa, é o segundo passo do investidor profissional, após ali sanar dívidas, aliás, seria o terceiro passo, sanar dívidas, né, resolver problemas que você de repente esteja pagando, você conseguir se disciplinar a colocar as suas finanças dentro de um percentual para cada destinação, né? O terceiro passo seria você ter um caixa de emergência. Sim. Antes mesmo de pensar em investir num ativo volátil. Faz total sentido. Isso traz uma paz, né, cara? Como que a gente calcula isso? Basicamente, a maioria dos profissionais, assim como eu, na área de finanças, procura colocar essa estimativa. O cara que é funcionário público e tem alguma estabilidade, que ele tem ali cerca de 3 meses, de 3 a 6 meses, o seu custo de vida. Por exemplo, se eu gasto 5 mil reais por mês com mercado, luz, sem luxo. Luz, Sim. água, condomínio. Então eu tenho que ter ali guardado 15 mil reais nesse exemplo hipotético que eu dei. Poxa, se eu sou CLT, eu trabalho numa empresa, que eu tenho ali de 6 a 10 vezes. Agora, se eu sou empreendedor, se eu sou comerciante, se eu sou empresário, o ideal é que a gente já comece a pensar em 12 vezes o custo. Por quê? Devido à instabilidade
que pode ocorrer, por exemplo, não, mas isso não acontece não, e a pandemia? Não tem tanto tempo. Você imagina o cara que de repente tem um restaurante no centro de Cabo Frio, teve que se reinventar, que aí a questão das entregas aumentaram muito, porque quem cruzou os braços apenas, poxa, o restaurante está vazio por causa da pandemia. Quebrou. A gente lembra, por exemplo, em Cabo Frio, que muita gente quebrou dessa forma. Agora, imagina se o cara, por exemplo, tivesse ali esse caixa de emergência para uma situação como essa. Emergência acontece. Então, para cada realidade, nós damos um tipo de consultoria, um tipo de indicação. Mas não é uma receita de bolo perfeitamente. Nós precisamos, como fizemos com você, avaliar ali quanto você ganha, quanto que você gasta, o que a gente pode fazer, o que é bom, o que não é. E ir atrás dessa tão sonhada liberdade, né? Sim, e isso daí, assim, aí eu te pergunto, beleza, o cara quebrou e tal, aí todo mundo pode estar pensando assim, na parte financeira, mas na hora que acontece na tua vida, isso daí quebra teu casamento às vezes, quebra tudo. Não é só uma questão, financeira, que eu não tô dizendo só afeta aqui. Tudo. Aí pega tudo. Afeta tua saúde. Tudo, tua saúde, exato. O cara fica com a pressão alta, o cara não dorme, o cara fica extremamente ansioso, extremamente preocupado, e aí já afeta o casamento, começa a haver uma animosidade, de repente, entre a esposa, porque, olha, o teu filho tá precisando não sei do que e não tem para dar. E aí? E infelizmente a gente sabe que é uma realidade. É outra coisa que de repente o sonoplasta vai ter que colocar muitas pessoas tiram a vida. É isso aí. Eu acho que isso, quando você fala isso na internet, atrapalha alguma coisa no algoritmo, né? Não sei, eles que mandam aí, cara. Eu falo, eu falo tudo, eu não tenho muito filtro, não. Muitas pessoas acabam tirando a vida. Não, porque eu sei que tem algumas palavras que são meio que proibidas, né? Tem um negócio desse mesmo, mas eu nem sei quais são. Mas, então, e agora, se você se estruturar... Agora, Clóvis, isso é fácil para você falar, sempre vai ter. Meu irmão, isso daí... Porque você... Rapaz, as pessoas sempre têm, né, desculpas para se manter estagnadas. Para você é fácil, você tem emprego, você ganha X, eu ganho Y. Cara, eu infelizmente não tenho como mudar a sua vida, eu tenho como mudar a minha. E se você ficar o resto da vida dando desculpas para si mesmo, você não vai sair do lugar. Eu quero avançar, quem não quer sair do meu lado, sai da frente. Né? A gente quer avançar. Né? Eu sou um cara de poucos amigos. Tenho você como amigo, tenho alguns amigos, porque eu não sou o tipo de pessoa, em particular meu, que eu vou ficar andando com todo tipo de gente apenas para assegurar uma amizade. Não, eu quero do meu lado quem tem sangue nos olhos, assim como eu tenho. Sim. Então, às vezes, é melhor você ter um grupo restrito de pessoas ali ao seu redor do que tá andando com gente medíocre. Cara, hoje eu gravei uma aula, foi até difícil tomar uma surra, o pessoal aí me mostrando como é que era. Não, Clóvis, porque tu é muito filosófico, mas tem que ser uma maneira mais direta, meu Deus do céu. Mas enfim, depois de tomar essa surra, foi sobre relacionamentos interpessoais. Sim. E eu falei exatamente sobre isso, que é o seguinte, tudo que você faz prega algo, você sempre tá pregando algo. E quando a gente prega algo de forma clara, ou seja, você com as suas ações, fazendo lá na época, teus serviços extras lá para poder ganhar, para poder investir, isso já prega os seus valores. E quando você prega com clareza o que você faz, o que acontece? Você atrai pessoas que se identificam com aquilo, mas você repele pessoas que não se identificam. Então, quando você tem identidade, autenticidade, você faz aquilo que você faz realmente representando verdadeiramente quem você é, invariavelmente você vai atrair pessoas e vai afastar. Só que num país como o nosso, é só a gente pensar, calma aí, para onde que a maioria das pessoas estão indo? Cara, se você fizer a coisa certa, eu garanto, você vai estar na contramão. Você vai afastar muito mais do que você vai conseguir atrair. Não tem jeito. Por isso que quando você falou que eu sou um cara de poucos amigos, já vou... Mas eu acho que quem tá focado em avançar, em crescer, acaba sendo, cara. Porque, na verdade, eu particularmente me sinto um cara inconformado com qualquer tipo de situação. Tem até um ditado, né? Que não é bicho carpinteiro, é bicho pelo corpo inteiro, já viu? Parece que tá com bicho carpinteiro. Não tem bicho carpinteiro. O ditado correto, né, podem pesquisar, é bicho pelo corpo inteiro, ele não sossega. Caramba, o ditado correto é esse. Eu não sabia disso não, cara. Então, assim, eu tô sempre revoltado com alguma coisa no bom sentido. Eu tô sempre querendo... Eu sou um eterno insatisfeito. Sim. É um grato insatisfeito. Você é grato pelo que você tem. Sim, eu sou grato a Deus, sou grato à minha esposa, à minha família. Porém, eu tô sempre insatisfeito. Eu tô sempre buscando uma forma de melhorar em algum aspecto, sabe? Então, assim, mas eu nasci numa família pobre, eu não tive oportunidade de estudar. Tudo bem, eu entendo tudo isso, nós temos empatia. Mas e aí? Aí você vai morrer dessa forma?
Sabe, você é como tinha o regime, ou tem ainda, o regime de castas na Índia. Você nasceu, o seu pai era carpinteiro, então você também vai ser carpinteiro, o seu filho vai ser carpinteiro. Você não pode ascender de classe social. Você nasceu aquilo dali, qual é a tua família? Essa daqui? Então você vai ser isso aqui também. Até o Senhor dos Anéis, Frodo Bolseiro, tinha Bolseiro no nome. Exato. Lembrei disso aqui agora, não tem nada a ver. Você, nesse regime de castas, se você é filho de um advogado, então você tem que ser advogado. Tem que ser, sim. Então, não, eu não concordo com isso. Por exemplo, essa parte de finanças me acendeu muito. Por que eu quis ser funcionário público? Meu pai foi vendedor a vida inteira. Meu pai vendia móveis planejados desde que eu era criança. Então, eu via que tinha mês que ele arrebentava e tinha mês que não vendia nada. Só que meu pai não tinha educação financeira alguma. Nós conversamos já isso uma outra vez. Sim. No mês que ia muito bem, ele fazia churrascão para todo mundo todo final de semana. E no outro mês, se enrolava o cartão de crédito, que não sei o quê. E então eu vi, na época, quando eu tinha 18 anos, poxa, peraí, se eu tiver um emprego público, eu vou ter estabilidade, eu não vou ser igual ao meu pai. É uma crítica, né? Mas assim, cara, um ponto de vista, uma bagagem. Falei, pô, peraí, então eu vou ter estabilidade. O meu plano inicial, que eu só vim colocar em prática depois de muitos anos, isso é uma outra história, era justamente poder usar o emprego público como um trampolim para poder avançar na vida. Então, quando fiz ali por volta dos 30, foi onde a minha ficha caiu. Falei, rapaz, calma aí, eu tenho formas, não só de empreender, mas uma forma de me profissionalizar como investidor, de estudar um pouco mais, de fazer uma faculdade, eu tenho profissão. Além do meu emprego, eu sou formado em Direito. Eu posso daqui a um tempo, eu me aposento daqui a poucos anos, agora eu não posso exercer, mas eu posso partir de repente para advogar. O que eu quero dizer é o seguinte, você precisa ter inúmeras cartas. Eu estou dando o exemplo de mim, que é o mais próximo. Sim. Mas para quem assiste, é a pessoa sentar e fazer uma reflexão. O que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? É isso aí. Eu tenho isso aqui hoje. Não adianta ficar chorando leite derramado. Não adianta eu ficar chorando pelo que passou. Ah, mas a minha mãe não pôde. Tá bom, paciência, vamos em frente. Eu não gosto de comiseração. Também eu não gosto de gente assim perto de mim, para gente de conversa. Não gosto. Eu não gosto. Eu não tenho pena de mim. Assim, uma coisa é você ser misericordioso. Pô, a pessoa tá passando fome, eu vou ajudar. Mas beleza, e agora? Eu acho que muitas das vezes, né, você dar um prato de comida é bem legal, mas dar um emprego é melhor ainda. Se tiver essa oportunidade, ou ensinar uma profissão. Eu estava vendo hoje, aí eu vou entrar num assunto que eu vou polemizar demais com a tua audiência. Mais cedo eu estava indo com a minha esposa treinar e tinha um rapaz bonito, rapaz novo, saudável, devia ter 25 anos, pedindo moeda no sinal. Não era um aspecto nenhum de cracudo, nada disso não, mochileiro, com mochila nas costas, sim, pedindo moeda. Aí eu comentei com a minha esposa, eu falei, amor, eu não dou, e eu acho até errado quem dá, e eu acho que ele é um sem vergonha ainda por cima, porque tem um mercado aqui na esquina que ele poderia estar ali, senhora, posso ajudar a carregar a bolsa até o carro? Pelo menos ele está trabalhando. Posso empurrar o seu carrinho? Cara, posso te ajudar? Compartilho dessa visão com certeza. Porque pelo menos ele está produzindo algo para alguém. Agora sim, não, o mais fácil é o quê? O cara fica ali, estica a mão. Um garoto. Sim. Mas eu tenho certeza também do seguinte, que acontece muito. Se passar ali um empreiteiro, dono de uma obra, e falar assim, meu filho, quer pegar comigo lá amanhã de ajudante? Ih, meu irmão. Deus que me livre. Exato. Pergunta que ele votou. Foi o exemplo que eu dei desse meu amigo que tem fazenda de café. Caraca, meu Não, irmão. mas eu não vou pegar um emprego na sua fazenda que senão eu vou perder o Bolsa Família. É isso. Sabe? Então, eu uso muito essa palavra porque justamente ela impacta. Então, a pessoa que é medíocre, ela está feliz na sua mediocridade. Sim. É Deus que me perdoe, mas vou dar um termo pesado agora. A pessoa está comendo lavagem e está rindo. É isso, mas é isso, cara. E é isso que não entra na minha cabeça. Isso. Sabe? É isso que eu não aceito para mim. Tá? Eu não quero aqui ser arrogante, ser pedante, mas eu acho que a gente precisa de um choque de realidade para poder avançar. Não, sem dúvida, porque a liberdade só vai ser alcançada dessa forma. Sem essa garra, sem esse entendimento claro, sem você escolher, porque foi aquilo que eu falei, ou você vai sofrer a dor da construção, ou você vai sofrer a dor da ausência de algum tipo de construção, não tem jeito. O cara que pega, faz essa economia, trabalha, faz hora extra, investe, tudo mais, em algum momento, ele tá tendo dor, isso são dores, é um processo doloroso. Você não pode ter pena de si. Não pode. Principalmente não pode. Os homens que tem... É claro que a mulher tem a sua carreira e tudo mais, sim, mas eu acho que essa responsabilidade do provedor, ao meu ver, tá? Muita gente vai achar... Psicologicamente falando, eu também interpreto assim. É machismo, eu não vejo dessa forma. Eu, pelo menos no meu conceito de família, essa responsabilidade ela recai sobre um homem. Eu vou à guerra e a minha casa é o meu castelo, eu vou chegar ali eu vou relaxar. Então, eu não tenho pena de mim.
justamente para que eu possa prover, para que eu possa dar conforto para minha esposa, para minha família. É isso. Entende? Então eu não posso ter pena de mim. Se eu tiver que trabalhar dobrado, legal. Se eu tiver que não dormir durante um tempo, legal. Eu não posso ter pena de mim. A minha função dentro do casamento é essa, me arrebentar, justamente para poder dar o melhor para minha família. Então o que a gente observa muito, Clóvis, isso é uma crítica, as pessoas têm muito mimimi. Tem, pô. A gente tá numa geração, rapaz, uma geração, desculpa até a galera mais nova, mas tudo tem desculpa, pra tudo tem desculpa, tem pena de si. É verdade. E eu não vejo dessa forma. Não é dessa forma que eu orientaria alguém. Quando alguém mais novo vem me pedir uma orientação, ou o cara sai mudado ou sai revoltado. Que quando eu tava conversando esses dias até com uma pessoa próxima da família, tá falando, rapaz, olha só, você não tem 30 anos, tem que ter pena de você não, hein? É hora de dar o gás. Você falou isso pra mim, pô. Falei pra você? Você falou pra mim, você pô. Também. Com 33, eu tava com 33 e alguma coisa, que é quebradinho. Tá na hora, você tá em construção de patrimônio, tá na hora de ter pena não. Você falou quando você me deu um puxão de orelha lá, pô. E eu lembro disso com muito carinho. Pô, e não é cara. com maldade. Não, eu lembro disso com carinho. É pra tentar ajudar. Claro, pô. Foi isso que me despertou. Pô, porque às vezes quem olha de fora até perdoa, dizendo um pouquinho duro, né? De falar um pouco firme. Mas o engraçado é que você não tá falando duro com ninguém. Você não tá falando nada pra alguém aí que você não tem falado, por exemplo, pra mim. Quando a gente se conheceu... E não é nada que eu não fale pra mim diante do espelho. Eu sei disso. É por isso que eu respeito tanto. É por isso que tu tá aqui comigo, pô. É por Sabe? Isso que eu... não tá legal não. Isso aí não tá legal não. Vamos acertar isso aqui. Né? Porque isso. senão não muda. Senão a gente vai cantar aquela música junto. Deixa a vida me levar. E aí você tem uma passagem medíocre sobre a Terra e não deixa legado nenhum em área nenhuma. E a gente veio pra cá falar de finanças. Mas a gente pode levar isso pra todos os outros aspectos. Qual é o seu legado? O que você tá deixando? No aspecto que for. Poxa, eu sou cristão, eu passo muitos dias dentro da igreja. Tá bom, você está ajudando a quem? Isso eu me cobro. Poxa, você tem conversado sobre isso com quem? Você já falou, até vou puxar para cá, já falou de Jesus para alguém hoje? Nesse exemplo. Poxa, nas finanças, tá? Qual foi o seu avanço? Qual foi o seu resultado? Sabe? Então, começo de ano, por exemplo, agora a gente começou fevereiro, mas mês de janeiro é ótimo, virada de ano é ótima para isso, né? Pra pegar a galera na vibe. E traçar metas. Isso. Pô, tô pesadinho, tem que perder quantos quilos? Então, calma aí, toda segunda-feira eu tô me pesando, já comecei minha dieta. Eu tô ligado. Comecei minha dieta. Tô indo treinar e tal, e mesmo treinando tava engordando, eu falei, não, calma aí, tem que mudar alguma coisa. Aí sentamos, conversamos, e a gente tá correndo atrás. O que eu não posso ficar na mesmice, a mesmice não dá para mim. Cara, isso se replica em tudo, porque a gente está falando de liberdade financeira, mas para você construir qualquer coisa, qualquer liberdade, qualquer coisa árdua que você alcance em alguma área, seja financeira, relacionamento, seja a parte física, saúde, tudo. Prosperidade. Exatamente. Vai ter que ter tua ação, vai ter que ter teu suor, a tua determinação. E você vai ter que ter primeiro, eu não vou falar magnanimidade, porque vão falar que eu tô falando de filosofando demais, vão me descer a pua. Você tem que ter uma ambição. Sabe o que é? Não é ganância, mas é ambição. É ambição. É você querer... É você ambição ter um é algo bom. Ambição não é ganância. É um alvo, um topo de montanha. Ah, beleza, é lá aquela montanha que eu quero escalar. Beleza. Qual é o caminho que eu vou fazer? Aí você faz planejamento. Porque não tem como... Não adianta você ter uma meta e não ter um método para chegar. Então você tem lá um alvo, um topo de montanha lá. Pô, qual é o caminho que eu vou fazer? Eu vou de helicóptero? Eu vou escalando? Como que eu vou chegar lá? É o teu como? É investindo? É empreendendo? É fazendo o quê? E o último, que é tão importante quanto que é o que falta... Ação, botar em movimento. Porque tem gente que é cheio de planejamentos, cheio de metas, cheio de topos de montanha. Nunca sai do lugar, meu irmão. Vou falar... Nunca vai ter uma vida plena, nunca vai ter uma vida próspera, nunca, e eu tô afirmando, nunca vai ter, porque Jesus pode ter morreu por nós, Jesus morreu por nós, mas se tu chegar e falar assim, pô, faz a minha parte aí, não vai fazer não, mano. Você precisa fazer a sua parte. Não vai. E prosperidade é uma palavra muito, muito plena, muito completa em si. Quando a gente fala de prosperidade financeira, a gente não está falando de ser multimilionário, não que você não possa ser. Sim. Agora, você tem que se perguntar por que você quer isso, né? Por que eu quero ser milionário? É para ajudar muita gente? É para dar uma vida digna à minha família? É para ter uma grande empresa e poder empregar um monte de pessoas? Ou é para gastar com tudo de ruim que surgir na minha frente? Então isso vai te destruir, isso não vai ser bom para você. Exato. Então, prosperidade não é isso. O que eu vejo como prosperidade é você ter uma vida, por exemplo, sem dívidas. Totalmente. É você poder comer bem. Sim. É você, talvez não todo dia, mas de repente uma vez na semana, uma vez no mês, poder sentar num bom restaurante e sem olhar o cardápio, sem olhar preço. Sim. Sabe? É você poder prover para sua família. Ainda que você seja uma pessoa simples. Até porque
às vezes, você pegar ali a sua esposa, dar uma atenção, você ir numa praça do seu bairro, comprar um pacote de pipoca que de repente vai custar ali 5, 10 reais, sentar ali e conversar como vocês faziam quando namoravam, comer uma pipoca, tomar uma água de coco ali Poxa, o que mais tem aqui na região é praia e lagoa. Sim. Isso não é caro. É você poder fazer isso, você ter liberdade sobre o seu tempo. Talvez falar, poxa, hoje eu não quero trabalhar. É isso, meu irmão. Hoje eu vou botar alguém no meu lugar, ou hoje eu não vou. Pô, eu vi o Luciano Huck falando uma parada assim, apesar de não... Isso é prosperidade. É isso, ele falou, cara, ser rico de verdade é ser dono do seu tempo. Sim, e isso a gente está falando financeiramente falando, né? Que você vai chegando a outros pontos. Isso é prosperidade. É isso que eu busco com investimentos e que a gente estava falando no começo. Eu não sou rico, sabe? Né? A gente tem uma vida arrumada, sim, mas a gente não é rico. Sim. Então, assim, a gente ter esse tipo de prosperidade... Onde que as pessoas pecam? Por exemplo, em querer provar para as outras pessoas aquilo que não são. Cara, eu ia falar exatamente sobre isso. E com o advento das redes sociais, a gente vê como isso é comum. O cara, uma frase clichê, o cara compra um carro que ele não pode pagar, que ele não precisa, para chamar a atenção de pessoas que nem gostam dele. E financia 100 vezes. Não é verdade, cara? Parece que tá ouvindo a parada que a gente tava falando hoje, porque eu tava falando exatamente no produto, no 12 dias. Eu vejo demais isso no meu trabalho. Isso é um problema de identidade. E acho que na vida como um todo. Isso é um problema de identidade, é um problema de ordem emocional. O cara ganha X, sim, e compra um carro que ele não consegue pagar, pô. Exato. Aí, muitas das vezes, se mata de fazer hora extra, de fazer outras coisas, para pagar aquela prestação. Ah, mas era o meu sonho. Eu sei. Mas, queridão, tem outras formas de você alcançar o seu sonho sem se endividar. Por que, por exemplo, eu falo com a minha esposa, amor, que paz é a gente ter um carro quitado e não trocar de carro porque a gente nesse momento não quer. Não quer. Porque eu estou investindo. Exato. Que paz. Que paz é isso? Que é você não precisar, de repente, separar ali metade do seu salário para pagar uma prestação. É claro que se fosse uma emergência, não tem jeito. Aí você tem que ser homem e se posicionar. Agora, o que eu vejo é as pessoas se enrolando. Vou dar o exemplo do próprio Bruno Perini. Ele estava até conversando com minha esposa essa semana. Ele falando que quando ele era da Academia de Agulhas Negras, ele foi oficial do Exército, acho que chegou até capitão. E aí ele falando que a minha turma, quando nós formamos, todo mundo ou financiou um Civic ou um Corolla, de cara. Assim que nós saímos aspirantes oficial, ele contando, né? Assim que nós saímos aspirantes oficial, todo mundo foi lá e, pum, financiou um Civic com um Corolla. Outra coisa, é muito simples, é muito ruim, mas o Exército fornecia uma casa pra gente morar. Mas ele falou, era muito simples, era muito ruim. Eu fiquei ali naquela casa ali, tentando dar jeito, raspando mofo e pintando parede, enquanto os contemporâneos da turma dele foram todos morar no Recreio na Barra, de aluguel. Ou seja, o cara teve um aumento salarial de X, porém ele criou uma dívida de 2X. Cara, eu falei hoje também. Aí ele deu esse exemplo. Tudo, cara. Impressionante, ele estava ainda mencionando o Bruno Perini, ele falava que no final de 10 anos, ali juntando o dinheiro dele de oficial do Exército, ele chegou acho que até o posto de capitão, ele falou, quando eu pedi baixa do Exército, meu pai quase teve um treco, o pai dele é coronel de Exército. Imagina. Porém, eu tinha 800 mil investidos. Nossa. Em 10 anos. Olha. Enquanto os meus amigos estavam terminando de pagar os seus Civics, os seus Hondas, que já não valiam o que valia no começo. É isso. Poxa, será que o cara com 800 mil investidos, ele conseguiria comprar o mesmo carro antes dos 10 anos? Sim. Você traçar estratégias, você talvez criar um investimento que te dê uma renda passiva que seja no valor da prestação. Eu tenho horror a financiamento, tenho horror. Sim. A empréstimo, a financiamento, me dá coceira. O que eu posso evitar quando a minha esposa fala, amor, vai pagar como? Eu à vista. Se não der, mês que vem a gente compra. É isso. Eu procuro fazer dessa forma. Segura mais um mêsinho, mudar para segurar? Dá, então mês que vem a gente compra. Eu procuro trabalhar dessa forma. Então, às vezes, as pessoas se desorganizam, bagunçam a sua vida financeira para chamar a atenção de pessoas que nem gostam dela. Mas isso tem a ver exatamente com identidade. Quando você não reconhece valor em você, você acaba tendo que botar valor em outras coisas para. Exato. Tem a ver com identidade, cara. Exatamente isso. E aí, quando a gente fala aqui de liberdade financeira, cara, a gente tá falando também de você dar liberdade, de você ter liberdade emocional, de você ter liberdade, de você se sentir pleno, completo em si, de você entender quem você é, de você entender que você não precisa ser aceito por todo mundo, de você entender que o teu valor que você carrega tá no que você é e não necessariamente no que você tem. E você sabe uma das coisas que mais colaboram para isso? Você ter um bom casamento. Pô, cara, eu acho que é a escolha mais importante da vida. Porque você não precisa provar nada para ninguém. Concordo. Porque quando você tem um bom casamento e tem uma pessoa com esse mesmo tipo de pensamento ao seu lado, as coisas fluem. Porque você não tem que estar provando. Sabe? Quando os dois somam numa só direção,
Aí a pessoa que está com você, a tua esposa, ela entende o seguinte: não, peraí, esse mês não dá, mas mês que vem. Rapaz, quantas vezes a minha esposa já me segurou? Amor, a gente precisa mesmo comprar isso? E pra segurar esse cara aqui, ela tá ali sentadinha, ali. Ela é pão dura. Meu irmão, cara, e que você que já é... Não, porque tal, não sei o que, você pra lá de segurar, meu irmão, o jogo, você é bravo. Rapaz, pra trocar de telefone, às vezes, não, meu tá funcionando aí. Não, mas saiu mais... Não quero, eu quero esse daqui. Então, ela é pão dura, em detalhes. Amor, tem que comprar isso aqui pra você. Isso é prudente, não é pão duro, né, cara? Você quer ver um detalhe? Isso, lembra que eu tava falando que em 2022, 2023 ali, época de fundo de mercado cripto, a época que estudando o mercado você sabe mais ou menos os anos, os momentos do ciclo em que é a hora de comprar e de quando é a hora de vender. Isso aí com estudo, não é receita de bolo. Porém, foi a época que eu te falei que eu me dediquei muito a fazer horas extras porque eu estava investindo e esse investimento já multiplicou em 2 anos muitas vezes. Eu fiquei o ano inteiro ali, 13º, dólar, hora extra, vai, tudo que ia. E aí, às vezes, eu chegava em casa, quando eu ia ver a minha esposa no sofá fazendo a própria unha dela. E aquilo me chateou, caramba, porque eu me senti, eu falei, pô, mas que isso, amor? Vai pro salão, tem tanto salão legal aqui em Cabo Frio e tal. Não, mas você não está se esforçando? Então, eu tô colaborando como eu posso aqui. Pô, isso é pô, você não acha surreal, isso? Irmão, isso é surreal. Você não acha. Ontem ela foi ao salão já, mas quando ela viu... Cara, sim, mas pô, cara... Mas o que eu achei legal, porque quando ela viu o meu empenho, ela quis se empenhar também de alguma maneira. Ainda que para muitos, mas financeiramente, monetariamente, isso tem significado? Não, era muito pouco. Quanto que é para fazer uma unha? Eu nem sei, é baratinho. Sei que ela pede para fazer unha, sei lá, 100, 200 reais e ela se vira lá. Mas o que eu estou falando do exemplo, monetariamente, isso é muito pouco. Porém, o significado disso, é absurdo. Rapaz, você vira um leão, tu chega em casa cansado e quando você se depara com uma situação dessa, você renova as tuas forças e você fala, poxa, eu tenho alguém legal do meu lado. Eu tenho alguém por quem vale a pena lutar. Entende? Então, o casamento também, as finanças também passam por um bom casamento. E aí, para isso, aí vamos entrar num outro assunto que não tem nada a ver com o tema, né? Mas acaba se interligando. Não, totalmente, cara. O namoro serve para isso. Porque sim. Eu não sabia que ele era assim. Pô, você não namorou? Nunca te deu um sinal? Nunca teve uma situação que você não viu isso? Não tem como ser pego de surpresa se você observou. Para isso serve o namoro. Não, o namoro é para curtir, é para passear. Eu vejo isso com uma certa reserva. Legal, você curtir, você vai passear, de repente vai viajar, quem gosta de viajar. Porém, o principal é você observar quem é aquela pessoa para fazer isso bastante quando você casar. Então, assim, faz total sentido. Claro que isso também vem com experiência de vida, né? Vem com o cabelo branco, não vem à toa, não vem do nada. Não vem de brincadeira. Mas, então, é importante, tudo isso está interligado. Você imagina você é um cara que quer economizar, que quer ter uma vida próspera, e casa com uma moça ou com um rapaz que gastadeira. Que você está tentando economizar e a pessoa está ali sempre te puxando para que você fala, olha, esse final de semana não tem como a gente ir para a serra, vamos fazer um churrasquinho aqui em casa, eu e você. Não, mas que... E principalmente, vou bater de novo, com o advento das redes sociais, onde todo mundo quer mostrar uma vida que não tem. Exato, cara. A maioria dos casos não tem uma vida fictícia, uma vida de novela, aquela vida perfeita, né? Se bem que tem gente assim, eu vou arrumar polêmica, rapaz, com a tua audiência, estou te falando. Ainda a gente vê alguns casos, às vezes, a pessoa nos stories, no hospital tomando soro. Tipo assim, tem. Pelo amor de Deus, aí não. Aí tá querendo o quê? Tá querendo que alguém tenha comiseração? Que alguém tenha eu sei, mano. Eu não sei o que quer. Mas a gente vê que na rede social a maioria das pessoas tem vida perfeita. E a gente sabe que não é assim. Sabe. Existe o dia bom, existe o dia mau, existe o dia difícil, existe o dia de luta. Né? Nem todo dia faz sol, tem dia que chove. Né? E aí, com o advento das redes sociais, a gente vê que as pessoas, às vezes, até o cônjuge tá querendo mostrar para as amigas ou para quem quer que seja que tem uma vida que não tem. Não tá lutando a tua luta contigo. Ou que às vezes até tem aquela vida ali, mas o interior todo destruído. Ou às vezes o marido tá traindo, ou às vezes tá cheio de problema na vida, ou às vezes, sabe? E fica ali tentando viver de aparência, que vamos voltar para finanças. Aí vai e financia um carro em trocentas vezes que come metade do salário quando não come o salário todo. Exatamente. E você vê como tudo acaba se comunicando. Tudo tá ligado. Voltando para a pauta, por um segundo, eu vejo criptomoedas como a melhor forma de você se proteger o seu patrimônio, principalmente do Estado, porque nós estamos vivendo dias difíceis, quando nós temos uma política nacional
de aumentar a taxação, de cada vez inventar. O pessoal até botou o apelido do ministro, né? De taxade. Cada semana o cara inventa um imposto diferente. Justamente para tentar manter esse excesso de bolsas, né, que teoricamente, não, mas é para ajudar as pessoas. Não, acho que para ajudar as pessoas, beleza, você supre ali uma necessidade, mas você cria dispositivos para aquela pessoa também poder se manter. Mas a gente sabe que no fundo, na maioria dos casos, é para segurar voto. E a gente está vendo, nunca houve números tão altos de pessoas deixando o Brasil para trabalhar em outros países. Estados Unidos, então, o pedido de visto está absurdo. Eu tenho vários amigos aqui de Cabo Frio, de São Pedro, de outros lugares. Hoje mesmo estive com um e a gente conversando, falo com outros por telefone. Eu estou indo embora, eu quero ir embora. Sabe? Isso aí. Porque aqui não dá, porque é taxação, é não sei o que, eu quero trabalhar. E você vê que, geralmente, em governos como o do próprio Trump, governos libertários, Sim. que é um modelo de negócio, um modelo de governo que eu procuro defender, é o país das oportunidades. Né? Você vê que as pessoas que vão para lá têm muitas lutas, mas grande parte consegue alcançar os seus objetivos, não tendo pena de si durante um tempo e caindo para dentro. É isso, cara. Sabe? Eu tenho um amigo que até falando comigo esse dia no telefone, ele, poxa, Thiago, eu vou começar aqui a trabalhar com limpeza de sofás, porque aqui no estado que eu tô, eu já vi que ninguém quer fazer isso. E aí eu tô vendo como que abre uma empresa e tal. E o cara tá evoluindo. Daqui a pouco você vai ver a vida. E eu vou ser sincero contigo, eu só não faço isso também, que eu tenho muita vontade de ir embora do Brasil por N motivos. Mas porque eu tô em final de carreira, tô perto de me aposentar no meu trabalho, vou estar ali 5, 6 anos. Então eu vou segurando as pontas, empurrando com a barriga até onde der e fazendo meus investimentos por fora, mas muito provavelmente, não sei se só se a nossa cabeça mudar ou se o Brasil melhorar um pouco até lá, daqui a 5, 6 anos a ideia é também ir embora. Sim. Sabe? Porque eu não me sinto feliz num país onde a gente vê o controle social aumentando dia após dia, até através da moeda, onde o cara pega Bitcoin, que foi uma coisa maravilhosa para trazer liberdade financeira pro... Ih, o relógio tá falando, calma aí, não fala não, filho. O cara pega o Bitcoin, que foi criado para trazer liberdade financeira para o indivíduo, e ele, não, vamos criar nossa Digital Coin, nossa Central Bank Digital Coin, para poder aumentar o controle estatal, aonde, como eu falei no início, eu quero aquecer a economia. Então, peraí, tá aqui o seu pagamento, tá sendo creditado na sua carteira, tantos créditos, CBDC, e você tem 3 meses para gastar, senão vai perder a validade. Pô, e engraçado. Isso é programável em criptografia. E a gente, às vezes, está falando uma coisa que as pessoas podem achar que isso é distante. Parece filme, né? Parece... Vai pesquisar um pouquinho. Vai pesquisar um pouquinho. Vai ver que não tá longe, não. Vai ler o livro 1984, de George Orwell, que você vai ver que a gente não tá tão distante. Tem coisas que ali parecia distante que hoje em dia já não é tanto. Não é, não. Né? A gente já tá vendo como que as coisas estão se encaminhando para aquele livro ali que foi escrito há muitos anos atrás, proibido nos Estados Unidos por muito tempo, porque aquela modalidade, aquele tipo de governo fazia menção à extinta União Soviética, e naquela época os Estados Unidos era muito aliado da União Soviética por ocasião do término da Segunda Guerra Mundial. Né? Mas a gente está vendo dia após dia como essa utopia ela está se tornando realidade e direitos e garantias individuais cada vez mais perdendo, né, a sua proteção, como falamos no início. O que o Estado tem que prover? Ao meu ver, não sou o dono da verdade. Segurança jurídica, fronteiras de segurança policial. E dar liberdade para que o cara possa empreender, para que o cara possa interagir em sociedade. O Estado hoje quer mandar até na forma que você cria seus filhos, pô. Total, cara. Eu não sei nem se isso está em vigor ainda. O cara que deu uma palmada no filho, não estou falando de espancamento, mas estou falando do cara que dá uma... Eu tomei chinelada e para mim foi ótimo. Não no momento, né? Mas fez muito bem, porque me impôs limite. Sim. Você, de repente... mas eu não sou a favor, tudo bem, é um direito seu. Mas é um direito meu achar. Exato, mas você tem que ter essa liberdade. Sabe? Ideal é que você tenha essa liberdade de escolha. A criança é arteira, o pai foi lá, deu uma chinelada. Ninguém vai fazer isso para matar. Pelo menos o pai normal. Ele vai fazer isso para doutrinar, para disciplinar. E aí hoje não pode, é preso. Então você vê a interferência estatal que às vezes vai sendo imposta em pormenores da vida do cidadão comum. Mas que tudo faz parte de um conglomerado ali de ausências de liberdades ali que vão alcançando... Lembra quando a gente falou no início sobre Paulo Freire? Sim. Sobre a questão pedagógica, desde as idades mais tenras, criança de 3 ou 4 anos sendo ali programada através de palavras na separação de sílabas. O plano de governo, ele corre por décadas. Essa doutrinação ela corre por décadas. Se na época, né, da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não tivessem pressionado Getúlio Vargas, talvez hoje a gente seria uma Cuba, seria uma Rússia.
Cara, exato, Eu converso muito isso com meu pai também. Puxaram isso um pouco de volta, né? Através de uma pressão que Sim. foi pontual, foi um momento importantíssimo da história brasileira. Né? Então, assim, a gente, por mais que pareça, às vezes, para a audiência, que a gente está fugindo da temática principal de hoje, cara. mas tudo se interliga. Eu não tenho como falar de liberdade financeira, de falar sobre você ser um libertário, de você ser um liberal, que é justamente a proposta das criptomoedas, do Bitcoin em particular, sem passar por esses pontos. Sim. Né? Você, como vou bater mais uma vez nessa tecla, quando você conhece criptomoedas, você vem movido por uma ganância. Eu vou pegar R$1.000, comprar de criptomoeda e vou dormir, e quando eu acordar vai estar valendo 10 mil. Poxa, se fosse assim. Mas quando você vai estudando, você vai se inserindo nesse mundo das criptos, nesse mundo dos investimentos, e olha em volta a geopolítica, o que está acontecendo com a política mundial, você vê que o mais importante das criptos são a liberdade que ela te proporciona. Hoje que... esse é o motivo de hoje eu ficar cada vez mais e querer cada vez mais entender esse mundo, cara. No início pode ter sido ganho. Foi exatamente isso que aconteceu, cara. Impressionante. Você está falando aqui faz muito sentido. E hoje eu vejo mais por essa questão da liberdade, cara. Porque quando a gente é movido por uma ganância, a gente cai em golpe. Cai. Entendeu? Foi assim comigo, Sim. Foi assim com muita gente. Quando a gente é movido pela ganância, pura e estritamente falando, você cai em golpe. Agora, quando você tem uma ambição de algo melhor e você passa a estudar... Primeiro, poxa, como é que você vai investir em algo que você não tem conhecimento? Não, loucura. Sabe, eu sou super a favor da educação. Então, assim, você buscar o conhecimento e a orientação de um profissional. Vou puxar a sardinha pro meu lado, eu trabalho com mentoria. E eu me garanto no que eu faço. Você falou há pouco, a tua carteira ela subiu 300% em 1 ano e meio, 2 anos? Não, 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Mas assim, e graças a Deus o mercado correu segundo as minhas análises, segundo aquilo que a gente acreditou, e fizemos a montagem da sua carteira. A minha também andou um pouquinho mais do que isso, mas andou bem também. Eu compro criptos desde 2019, mas assim, eu comecei a pesar mais a mão foi em 2021. Inclusive essa questão que eu te falei, de fazer hora extra e tal, e poder juntar tudo que eu pude e me posicionar. Só que eu estudo demais. Ontem a minha esposa é testemunha, eu fui dormir 3h30 da manhã, porque teve um rebuliço no mercado e eu precisava acompanhar ali em loco. Sim. Então, assim, te exige... Eu vejo isso diariamente. Te exige uma atenção. É como você ter uma empresa e você só ir ali uma vez no ano. Não existe essa figura. Você tem que estar ali acompanhando. Ainda que você esteja em outro lugar, mas está ali acompanhando o balancete, você está acompanhando o que está acontecendo. Ainda que seja uma reunião por Zoom, você está ali conversando com a diretoria ou com a pessoa que está responsável. Você tem que acompanhar. A tua vida está ali. Mas será que a pessoa será que a pessoa vai ser responsável, vai entender que essa autorresponsabilidade para poder passar e escolher passar por essa dor da construção? É sobre isso. As pessoas têm que ser protagonistas da sua própria história. É isso que as pessoas vivem fugindo. Não, mas vai dar muito trabalho. Não, mas eu vou ter que fazer isso. Não, aí foge dessa dor. Beleza, encontra outra dor, que é viver miserável, chegar no final da vida. Tem até agora uma figurinha que as pessoas estão usando em rede social que mostra, né, uma pessoa assim, sacrifique 5 anos para curtir 50. E o contrário, né? Sim, a pessoa viva de qualquer forma durante 5 anos e vai sofrer os próximos 50. Exatamente. É justamente aquele jovem que abre mão, às vezes, dos melhores anos da sua vida para poder se dedicar a estudar. Você é um exemplo, né? Você fez medicina bem novinho. Sim. Né? Então você abriu mão. Quantos, de repente, amigos... Não, vai ter, sei lá, vai ter micareta, vai ter não sei o quê. Não, eu estou indo estudar. Você abriu mão. Hoje você tem uma profissão louvável. Né? Então, assim, às vezes às vezes é bom, não sei nem se é o caso, né? Você voltar às suas raízes, lugar de onde você saiu, e você vai ver que, infelizmente, isso não te coloca num grau de superioridade. Mas é você olhar que muitas das vezes as pessoas que foram criadas com você estão na mesma. Outros não. Sim. Outros avançaram também, ou até mais do que você. Sim, mas é você ver que se você não tivesse sacrificado na hora certa, como estaria a sua vida hoje? E quando é o dia certo, Clóvis? Agora é hoje. Agora mesmo. É hoje, pô. Eu não posso mudar o dia de ontem. Exatamente. Porém, o de amanhã eu posso, dependendo do que eu plantar hoje. Exatamente. Porque quando você falou da medicina, foi interessante que eu pensei. Na verdade, eu fui as duas pessoas. Uma pessoa, eu fui com 19 anos quando eu passei para medicina e tal, me esforcei, foi a primeira luta que eu fiz e passei na faculdade, me formei com 25. Depois eu me tornei outra pessoa, que negou essa dor de construção, justamente farra, tal, zoeira. E aí chegou no momento agora, foi com 33, na verdade, agora 2 anos atrás, que eu peguei, eu parei, eu falei assim, cara, eu estagnei e tô perdendo tudo aquilo que eu construí, na verdade, e aí, como é que funciona?
Aí eu peguei e voltei, aí eu me tornei autorresponsável de novo para poder construir aí mais uma vez, né? Construir o meu processo e aceitar essa dor da construção. Aceitar esse processo e entender que esse processo me lapida, né? Enfim, mas é ter essa autorresponsabilidade, cara. É sobre isso. Liberdade e autorresponsabilidade. Eu acho que no final tudo acabou convergindo porque a gente está conversando. Sim. Né? Você ter liberdade envolve todas as áreas e aspectos da sua vida. E eu acho que eu já falei isso umas 4 ou 5 vezes. É você ter nas suas mãos o controle da sua vida e não terceirizar. E não pegar e colocar isso na mão de uma pessoa ou ao Deus dará. Total. Sabe? A musiquinha, deixa a vida levar. Total. E a vida pode levar para um final mais ou menos ou para algo muito ruim. Sim. Né? Por decisões erradas, por escolhas erradas, né? Que as pessoas vão tomando e por não quererem ser protagonistas da sua própria vida. Cara, Thiago, meu irmão, surreal, mano. A gente veio falando aqui. E se deixar, a gente vai ficando, se né? deixar, exatamente, cara. Eu vou conversar. Porque conversar contigo, cara, de verdade, é um prazer, cara. É um privilégio, assim. Hoje, toda a equipe aqui que eu trabalho, enfim, sabe quão poucos amigos e pessoas próximas eu tenho. Você é um cara que eu amo de coração, assim, falo olhando... E você sabe que é recíproco. Eu sei disso, mas eu falo por mim, independente. Assim, cara, você é uma bênção, cara, na minha vida, cara. O que você me ensinou e o que você me ensina me possibilitou, inclusive, poder estar, por exemplo, dedicando tempo para fazer o Liberto Cash. É fruto dessa potencialização ali financeira que me dá uma certa estabilidade, me dá recurso para poder fazer o que eu faço, de dedicar mais tempo. Enfim, cara... E você foi ferramenta de Deus, assim, absurdamente. Clóvis, cara. é recíproco e você veja que interessante, né? A gente se conhece há cerca de 2 anos, né? Através de um trabalho que eu desenvolvo e que você foi um dos primeiros clientes. E a gente, por ter o mesmo tipo de visão, de estar remando na mesma direção, de ter talvez ali os mesmos objetivos na vida e a mesma forma de pensar em diversos aspectos, Sim. Nos tornamos grandes amigos, mais até do que pessoas que convivo há mais de 20 anos, há mais de 10 anos. Por quê? Porque estão remando em direção contrária àquilo que eu planejo para mim. Então você vê que a gente cria uma relação através disso. Então, às vezes... A gente tem mais afinidade com pessoas que a gente conhece profissionalmente, muitas das vezes, do que com familiares, com parentes. Total, cara. Já viu aquele termo? Eu vou falar e mais uma vez eles vão chegar e falar: caraca, mas já tá você com o Santo Tomás de Aquino de novo. Idem velho e idem knowledge. Já viu esse termo? Que as pessoas se aproximam. As amizades bem construídas são aquelas que amam as mesmas coisas e repelem as mesmas coisas. Ou seja, não é sobre ter a mesma opinião em tudo, mas é sobre valores. A maior falácia é o tal dos opostos se atraem. Isso é falácia. Aí, como é que pode? Se eu estou remando para cá, se eu estou buscando um caminho de prosperidade em todas as áreas da minha vida e a pessoa está puxando para um lado completamente contrário, se eu estou puxando para um lado família, estava falando aqui sobre casamento, falando sobre a minha esposa, e aí eu vou andar com uma pessoa que só quer farra, se eu estou falando aqui de economizar, de crescer, de empreender, de desenvolver, de estudar, eu vou andar com uma pessoa que não quer nada com nada. Isso também influencia bastante totalmente na tua prosperidade financeira. Totalmente. Isso influencia bastante na tua prosperidade em todas as áreas. Totalmente. Você se cercar de pessoas que pensem pelo menos parecido com você. Não é que você não vai ouvir o contraditório. Até porque você precisa ter uma opinião para pesar. Não, sim, mas em relação a valores, né, cara? Você sabe qual foi o primeiro livro que eu li na faculdade? Foi o Manifesto Comunista. Interessante, tua opção. Porque eu queria entender. Entender aquilo, sim. Eu queria entender. E eu só cheguei à conclusão de que isso não tem como funcionar um sistema de classes que coloca sempre um contra outros, nós contra eles, os sindicatos contra os empresários, e sempre briga. A cada dividida ela não avança. Ela não tem como subsistir. Se há divisão, não tem como. Agora, se a gente trabalhar junto, é igual você tem uma empresa. Cara, se o funcionário está ali muito insatisfeito, está muito bicudo, manda embora. Mas é melhor mandar embora, porque ele vai te dar prejuízo. Porque eu até... Rapidamente aqui, eu fui a um comércio, né, um amigo meu, e ali eu vi que ele não estava, tal, mas eu falei que ia lá, e aí eu estava vendo a postura de um funcionário dele, do rapaz lá, do atendente, porque ele não estava. Mas o rapaz atrás do balcão e falava palavrão e conversando alto, e eu e minha esposa jantando, eu fiquei olhando para aquilo. Depois eu até falei isso com ele. Eu falei: rapaz, na minha opinião, não é ser carrasco não, mas eu mandava embora, porque ele está traindo a sua confiança, na sua ausência ele se comporta dessa forma,
né? Ou até assim, de canto, assim, eu tirei até uma foto para mostrar ele, porque é um amigo muito próximo e eu não queria o mal dele. Sim. E então, rapaz, se você tá vendo que tem coisas que são nocivas na sua vida, pessoas que não agregam, Cara, sai fora. corta. Sai fora. Mano. Corta sem pena, Então. sabe? Mas eu fico... Rapaz, ele vai receber os direitos dele e vai achar um lugar que de repente ele Se acha encaixa que melhor. é melhor. Que é Então, mais alinhado com os valores. eu acho que isso daí serve para tudo na vida. Cara, Thiagão... E você é um grande amigo, né? Como já falamos bastante aqui nesse aspecto, né? Que é justamente, inicialmente, um cliente. Sim. Eu prestei o serviço ao qual você pagou. Sim. Só que, por entender, por ter essa afinidade de que estamos remando na mesma direção e pensando da mesma maneira, criou esse vínculo. Não, e abençoou grandemente minha vida. Sei lá quanto que multiplicou isso aí, enfim. E vai multiplicar mais até o final do ano. Amém, meu irmão. Cara, obrigado. Liberto, tamo junto. Tamo juntos aí. Espero que possa ter acrescentado grandemente. Eu creio que sim. Tiagão, poxa, você eu vai fico estar grato. junto comigo aí em outros momentos, eu não tenho dúvida disso. Vamos Que trocar bom, mais meu irmão. ideia. Cara, Legal. obrigado pela tua participação. Valeu, meu amigo. Cara, tamo junto. Boa.